Olá, pessoas super, sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de HannahCast, o podcast onde a gente fala sobre propósito, liderança, gestão e histórias de superação aqui nos Estados Unidos. E hoje estou recebendo uma pessoa muitíssimo especial que tem uma jornada, uma história linda aqui nos Estados Unidos de empreendedorismo. Mas a gente também vai falar um pouquinho do empreendedorismo antes, a história dessa pessoa. Como ela veio aqui para os Estados Unidos, como foi a história dela antes dela vir para cá. Então, com vocês hoje, Rafaela. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rafa. Um prazer ter você aqui no nosso podcast, no HannahCast. Estamos numa nova temporada. E para o nosso público, a gente quer saber quem é a Rafa nos bastidores da Miss Poteiro, como mulher. Conta um pouquinho da história da Rafa. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar dividindo a minha história. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando, conversando não só com você, mas com tanta gente que nos assiste. Exatamente. Ai, nossa, Rafaela por Rafaela, né? A gente acha tão difícil a gente se definir. Eu sou uma pessoa destemida, eu diria. Eu não tenho medo de desafio, eu não tenho medo de me arriscar. Sempre fui assim, eu sempre deixei a vida me levar. Até uma certa irresponsabilidade que a gente não pensa, né? Que amanhã pode chover. Mas sempre fui assim. Eu sou mãe, né? Mãe de duas, sou esposa, enfim. Eu digo que eu, na verdade, não sou mãe de duas, eu sou mãe de 20, né? Porque eu tenho 20 filhos lá, que às vezes me dão mais trabalho do que as minhas próprias filhas. Empresária, cristã, essa sou eu. Ô, Rafa, e quando foi que você veio aqui para os Estados Unidos a primeira vez e quando você decidiu imigrar aqui para os Estados Unidos? Da onde você era no Brasil? Bom, vamos lá. Eu sou do Rio de Janeiro. Acho que o chiado não nega. A carioca. Eu sou do Rio de Janeiro. A minha história com os Estados Unidos já começou lá na minha infância, né? A minha mãe, ela foi casada com um americano quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. E aí a gente morava no Brasil. E aí ele era viúvo e tinha 2 filhas que moravam aqui, que moravam na Califórnia com as tias. E aí ele decidiu voltar para os Estados Unidos, depois que se casou com a minha mãe, para poder retomar a guarda das filhas. E aí eu vim com eles, né? Veio eu, a minha mãe, o meu padrasto, né? E aí ele pegou as 2 filhas, que eram um ano bem parecidas, as idades bem parecidas. Uma era um ano mais velha, outra um ano mais nova. E aí a gente ficou quase 3 anos na Califórnia. Isso lá em 1989, 90, bem no iniciozinho. Foi bem desafiador, muito, muito diferente do cenário que a gente tem hoje, por conta da tecnologia. A distância, ela era muito maior. A saudade também, porque a gente não... Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos. Uau, você era mocinha. Aí pra você ver, eu não tinha muita paciência para escrever, ainda mais escrever em português, que o meu português, né, ainda era de uma menina de 5ª série, então assim, era muito difícil para eu escrever para minhas tias, para meu pai, para a família. Então eu lembro que como a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, a gente gravava fita cassete no gravador, falando. Né? Era uma carta falada. Nossa. e mandava a fita cassete. Aí levava, sei lá, um mês para chegar. Aí depois de um mês a gente recebia de volta. Retorno. Era bem difícil, porque se falava no telefone, mas naquela época era muito caro. Só dava para falar de madrugada, porque aí era aquela coisa que o pulso era mais barato. Enfim, então assim, foi uma época muito desafiadora. Foi a primeira vez que eu saí do país, né? Que eu fiquei longe da família, né? Só estava com a minha mãe, fiquei longe dos meus avós, do meu pai, dos meus tios, mas enfim. E aí depois minha mãe realmente não aguentou, não se adaptou, e ela decidiu voltar pro Brasil. Aí voltamos pro Brasil, meu padrasto voltou junto. E aí fomos pro Brasil. E assim, então foi aí que eu aprendi inglês. As pessoas perguntam muito, né, de onde vem o meu inglês. Então, o meu inglês vem de lá. E aí, no Brasil, eu acabei... Esse período vocês ficaram quanto tempo? Dos 11 até quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 13 para 14 quando eu voltei. Ficou um período de 3 anos. Foi uns 3 anos. A minha mãe ainda ficou um pouquinho mais, porque eu voltei antes, por conta do ano escolar. Sim, que é diferente. Aí eu voltei um pouquinho antes para poder começar a escola. E aí minha mãe voltou um pouquinho depois.
com eles com ele, e aí enfim, fiz segundo grau, aquela coisa toda. Na época do vestibular, eu falei, eu falo inglês, e eu já dava aula de inglês, assim, particular. Eu falei, vou fazer letras. Aí fiz letras. Então, assim, a minha formação no Brasil, eu sou professora. Que legal! Eu sou professora de inglês. Aí eu comecei lá no Rio de Janeiro, numa escola de inglês chamado Brazas. Do Brazas, eu trabalhei também no Wizard. Depois do Wizard, eu fui para cultura inglesa. E aí eu fiquei na cultura inglesa 8 anos. Meu, que massa. Foi aí que eu decidi vir para cá, né? Nesse meio tempo aí da minha juventude, me casei, tive a minha primeira filha, a Bruna. E aí eu tive a oportunidade de voltar para cá. Já estava, sei lá, com 29, 28 anos, alguma coisa assim. E a situação no Brasil já não estava boa, né? Já não estava boa, e eu professora, né? Então, assim, eu via que eu não tinha muitas condições, assim, de dar melhores oportunidades para minha filha, e violência, ainda mais no Rio de Janeiro. Então, aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou ali. Eu já falava inglês, então eu achava que não ia ser tão desafiador, e realmente não foi, porque quando você tem o idioma, ajuda muito. E eu falei assim, vamos ver, né, no que vai dar. E aí eu cheguei aqui, eu comecei trabalhando numa loja de perfume conhecidíssima ali na International Drive, muito conhecida dos brasileiros. Perfumeland? Isso, que eu não sabia se eu podia falar. Não tem problema. Então tá, então eu comecei trabalhando na Perfumeland, e a minha história com a gastronomia nos Estados Unidos começou ali. Eu sempre gostei de cozinhar. Gente, que legal. Sabe por que eu falei o nome? Porque a Cris também, a primeira loja que ela trabalhou foi nessa. Olha, que legal. Pra você ver, há tantos anos atrás, gente. Todo mundo, a maioria das meninas que trabalharam comigo naquela época, hoje são grandes mulheres, grandes empresárias. Então, assim, eu trabalhei com a Denise Batista, que hoje Realtor. Eu trabalhei com a Paula, que tem uma companhia de landscaping. Eu trabalhei com tanta gente bacana, sabe? Que hoje tem seus negócios e tal. Então, assim, eu tenho pra mim que, assim, eu comecei muito bem. Porque a Perfumeland, ela era muito exigente. Ela era muito exigente, e era aquela coisa assim, você toma um choque de realidade, né, com os Estados Unidos. E aí eu falo assim, cara, quem aguentou aquilo lá, e não me leve a mal quando eu digo assim, quem aguentou aquilo lá, desculpe, eu não tô querendo dizer que foi ruim, não. De jeito algum. Eu agradeço todos os dias por eu ter começado por ali, porque depois, o que veio depois foi fichinha. Porque realmente, mas aquilo ali não era nada demais, era apenas a realidade dos Estados Unidos. Aquela coisa, você ganha por hora, então a hora que o seu empregador fala pra você assim, tá devagar, você tem que tirar um break. Você tem que tirar um break, e você não vai ganhar por isso, e você não dá tempo de você ir pra casa, então você fica ali. Você tá ali, quer dizer, o seu tempo ali, mas você não tá ganhando pra isso. Se você ficar doente, você vai ficar em casa e você não vai receber. E você vai trabalhar 12, você vai trabalhar 14, 16 horas em pé. E se você tiver fome, você tira do seu bolso para comer, porque não tem o vale-refeição. Então, assim, eu vinha de corporativo, eu vinha da cultura inglesa, onde eu tinha vale transporte, aliás, era auxílio combustível, aí eu tinha vale-refeição, aí tinha o outro vale que era para fazer supermercado. Gente, eram vários benefícios. Aí tinha plano de saúde, tinha isso, tinha aquilo, vários benefícios. Ainda tinha aquela coisa assim, a gente é professor, você dá 2 aulas, mas aí depois você tem que ter um break lá de 30 minutos e tudo isso remunerado. Aí eu era professora, a gente ganha... Terceiro, férias. Exato, a gente ganha mal, mas assim, era férias 2 vezes por ano. Férias remuneradas, sabe? Aí você chega aqui, não... Entendeu? Então, assim, não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício. Você... E lá era assim, você não podia ficar parado. Então, assim, às vezes a gente não tinha o que fazer, porque, sei lá, não tinha cliente, alguma coisa. O que a gente vai fazer? Vamos arrumar perfume. A gente bagunçava para poder arrumar. Porque ninguém queria, né, ser dispensado. Então, a gente fazia... Aí eram as vitrines de vidro. Então, a gente ficava passando paninho de vidro, né, no vidro. Mas tinha uma hora que tava toda lustrada, que não tinha... Aí a gente fazia assim, ó, sabe? O pessoal ia lá e botava os dedinhos, que era pra ter o que lustrar, sabe? Então, por quê? Porque a gente não podia ficar parado.
Né? A gente regra. Não pode ficar parado, não pode ficar ocioso, senão a sua gerente vai olhar para você e vai falar assim, então, não tem o que fazer, vai tirar um break, sabe? Então lá me ensinou muita coisa. E eu dou graças a Deus que eu comecei por lá. Eu sou muito, muito grata. Além de que aquele lugar foi o lugar que me propiciou pagar o meu aluguel, enfim, ficar por aqui. E ali, quando eu digo que ali foi onde começou a minha história com a gastronomia aqui nos Estados Unidos, foi porque eu já gostava muito de cozinhar. Sempre gostei, isso sempre foi uma coisa minha. E realmente minha, porque eu nunca tive, assim, a minha mãe pra... Isso que eu ia te perguntar, sua mãe, vó... Não, a minha mãe fazia muito básico... Mas ela nunca foi aquela de me pegar para ensinar, e deixa eu te ensinar a fazer um arroz, deixa eu te ensinar. Tá. Não, a minha mãe fazia, mas ela nunca foi, até porque ela não me criou para ser uma mulher prendada. Foi até assim, hoje é um desafio que eu tenho, né? Porque na minha caminhada cristã, eu tomei por decisão ser aquela, realmente caminhar para ser aquela mulher que Deus me criou para ser. Isso foi muito difícil para mim, porque eu fui criada dentro de um ambiente onde a minha mãe falava para mim assim, mãe, me ensina a fazer, sei lá, um bolo. Não, porque eu não tô te criando para você fazer bolo para marido. Olha isso. Então assim, eu cresci com essa crença e hoje, há pouco tempo atrás, eu fui fazer um curso de bolos para fazer bolos para o meu marido. Porque o que eu cozinho, eu sou muito boa de cozinhar salgado, mas eu sou péssima de cozinhar bolo. Então eu fui fazer, e justamente foi um curso assim, não foi um curso de bolos, sabe? Foi um curso de bolos que não era sobre bolos, que era sobre essa mulher, exatamente, sobre cuidado do seu lar, da sua casa, né? De cuidar do seu marido, enfim. E então, para mim, isso foi. Então eu tenho certeza que isso era um dom. Era uma coisa minha, porque não veio de mãe, de vó, de nada. Não foi uma coisa que... Pelo contrário. Você não tinha isso dentro da sua casa, né? Uma rotina, um hábito, cá, e receita de família, não tinha. Foi despertado dentro de você mesmo. Isso, e eu sempre gostei. Aí então eu cozinhava pra mim, eu cozinhava pros meus amigos. Os meus amigos sempre, eu era cozinheira do pessoal. A gente, tipo, sei lá, carnaval, ia viajar pra uma casa de praia, alguma coisa. Quem era cozinheira? Rafaela. E eu adorava isso. E aí, quando eu tava na Perfumeland, como eu falei, a gente trabalhava lá muitas horas. E ali, especificamente, na época, eu tô falando de 15 anos atrás, haviam duas opções de comer. A gente tinha um restaurante brasileiro, que hoje é o Tony's, que na época era o Vitórios, e a gente tinha o McDonald's. E aí, assim, um dia você come no McDonald's, o segundo dia você come no McDonald's, o terceiro dia você não quer ver McDonald's. A mesma coisa era o Vitório, você come o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia você não quer nem sentir o cheiro. E aí, eu sabia fazer sanduíche natural. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer sanduíche natural pra mim. Assim, aquele sanduíchezinho de frango com milho, atum, aquela coisinha. E comecei a levar pra comer. Aí uma amiga viu, aí falou assim, poxa, traz pra mim. Aí eu comecei a fazer 2 sanduíches. Aí uma outra, poxa, faz pra mim também. Aí eu comecei a trazer 3 sanduíches. Aí alguém que não tinha muita intimidade comigo, falou assim, poxa, eu não tenho tempo. Se eu te pagar, você faz pra mim? Uau. Quem faz 2, faz 3, faz 4. Ok, por que não? Quando eu vi, eu estava levando sanduíche natural para vender. E estava vendendo. E eu estava vendendo, era muito, porque a gente trabalhava na temporada. Então, na temporada, naquela época, eu não sei hoje como é que tá, era aqueles ônibus das meninas de 15 anos. Então, assim, entravam na loja 200 meninas de 15 anos de uma vez, sabe? Era uma excursão atrás da outra. A gente passava 1.500 meninas, assim, 1.500 clientes lá, sabe? No dia. Então, assim, era uma loucura. E aí, pra gente ter pessoal para atender, tipo, trabalhava na loja 60 pessoas. Brincando 60 pessoas, porque tinha o setor do eletrônico, tinha o setor de... produtos de beleza, tinha o setor de perfume, que era onde eu trabalhava, então tinha setor de óculos, setor de relógio, então era muita gente. Vários departamentos. Aí eu comecei a levar, aí um belo dia eu cheguei pra minha gerente, eu falei pra ela assim, Ângela, você se importa se eu trouxer um Tupperware? E a gente tinha uma sala de break, tinha uma geladeira. Eu falei assim, eu coloco isso aqui na geladeira e eu boto uma prancheta, assim, com imã na porta da geladeira. Então, quem for lá pegando, anota. E depois eu passo, no dia da minha folga, eu passo para receber. Pode, porque ela também era minha consumidora. Ela falou assim, pode. E assim eu comecei.
E eu vendia, eu confesso que teve uma hora que eu ganhava mais vendendo sanduíche do que vendendo perfume. Porque diga-se de passagem que eu sou boa de cozinheira, eu sou péssima vendedora de perfume. Péssima. Enfim, e aí eu comecei a vender, acabou a temporada. Como eu disse, eu sou péssima vendedora de perfume, então, obviamente, a temporada acabou e, com isso, acabou meu emprego. E aí, eles falaram, olha, muito obrigada, a gente não precisa mais. E aí, eu falei assim, caramba, o que eu vou fazer? Aí, eu pegava, continuei fazendo sanduíche, continuei levando lá na Perfume Land, só que o número de pessoas reduzia, tipo, para quase um quarto. Então, de 60 pessoas, basicamente, tinha, sei lá, 20, 15. Então, eu já não vendia mais o mesmo volume. E também aquelas pessoas que consumiam porque não tinham tempo de fazer nada em casa, como estava na baixa temporada, elas já tinham mais tempo para cozinhar, entendeu? Então, também já não consumiam muito. Aí eu comecei a ir para os locais brasileiros que eu conhecia. E entendam que não havia WhatsApp, não havia esses grupos de Facebook. Nossa. Então, a gente ia nos mercadinhos brasileiros, a gente ia nos salões de beleza. E eram poucos os lugares, não era como a gente hoje em dia. Tem brasileiro para tudo quanto é lado, né? Não era desse jeito. E eu ia muito também pro Outlet. O Outlet sempre teve muito brasileiro. Então, eu ia no quiosque da Ray-Ban. Eu ia naqueles quiosques de lençol, que tinha muito brasileiro. Só que você não pode vender no shopping. Então, eu ia, mas eu ia morrendo de medo. Eu ficava olhando por causa do segurança para não me dar um transpasse. Aí, às vezes, eu chegava lá no Ray-Ban, assim, no quiosque da Ray-Ban, e eu via que o segurança estava atrás de mim. Aí, eu chegava pra menina e falava... Primeira brasileira que eu via falando português dentro da Ray-Ban, no quiosque da Ray-Ban, eu abraçava. Aí o colega, pelo amor de Deus, o segurança, eu tô vendendo sanduíche, o segurança tá atrás de mim. Finge que você me conhece. Eu não quero ser presa. Era nesse nível. Meu, que coragem. Então, mas a gente fazia o que a gente tinha que fazer. Exato, olha isso. E aí, mas eu falei, não, gente, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu falei assim, cara, eu falo inglês, né? Eu falei, gente, então assim, não é possível que eu não vá conseguir alguma coisa. E só que eu sempre fui muito ambiciosa, né? E eu falei assim, cara, mas eu não quero ganhar minimum wage, né, que a gente fala salário mínimo. Eu quero alguma coisa que, sei lá, que eu possa ter comissão. Só que vendas, e principalmente, por exemplo, como eu tinha tido a experiência de venda de perfume, não é que vendas não é a minha, porque hoje eu vendo comida. Exatamente. Né? Mas eu vendo. É que eu entendo que para você ser vendedor, um bom vendedor, você tem que entender muito do produto que você vende. Exato. Sabe o que a pessoa que entendia de perfume? Nada. Eu era professora, eu sabia de perfume de Boticário e Natura. Esses outros perfumes eu não conhecia, então era muito difícil para eu vender algo para falar do produto em si, que eu não conhecia, né? Exatamente. Então eu falei assim, cara, mas eu quero ganhar, tipo, comissão é maneiro, porque você vai ganhando, né? Então você faz o seu salário, vamos dizer assim, é muito pelo teu esforço. Aí eu falei, eu vou ser garçonete. Esse país aqui, o negócio é ser garçonete, porque tem gorjeta. É verdade. Aí eu comecei, vai num lugar, vai em outro. Aí uma amiga minha falou, olha, tem um restaurante lá no Millennium Mall. E isso eu tô falando de 2010, onde o dólar era muito baixinho. Então o pessoal tinha muito muambeiro, o pessoal vinha pra cá pra comprar. Sabe, eles andavam de mala. Isso. Verdade, meu esposo fala então, isso. O Milênio era assim de brasileiro. E tinha um restaurante italiano lá, ainda tem até hoje, chamado Brio. Que é um restaurante italiano maravilhoso e que tem um paladar muito parecido com o que nós estamos acostumados. Então, era assim, o queridinho dos brasileiros. E aí, ela falou pra mim, eles querem uma garçonete que precisa falar português. Eu falei, opa, sou eu vou. Nunca tinha carregado uma bandeja na minha vida. Aí fiz a entrevista, fiz um testezinho lá e a gerente chegou pra mim, tá ok, você passou e tal. Aí eu, que legal. Ela falou, só tem um problema, você não tem experiência. Aí eu falei assim, tá. Aí ela, então, é porque a empresa não contrata se você não tiver experiência. Aí eu, comprovada. Aí eu falei assim, tipo, quase que eu falo para ela assim, por que você fez o teste comigo então, sabe? Deu certo, falou que tá aprovado. Exato. Aí ela chegou para mim, ela falou assim, mas olha, nós temos outra vaga, que é uma vaga na recepção, de recepcionista e tal. E a recepção, só que a recepção você não ganha gorjeta, é o salário fixo. É tanto por hora, não sei o que era, o salário mínimo, que era justamente aquilo que eu não queria. Que eu não estava procurando no momento. Mas, quer dizer, eu estava meio que procurando qualquer coisa. E aí eu falei assim, sabe uma coisa? Como é que eu vou começar num restaurante se eu não tenho experiência? Eu falei, eu tenho que botar o pezinho aqui, ó. Eu me conheço, eu vou botar o pezinho dentro dessa empresa e aí eu vou.
E assim eu fiz, eu fui pra recepção, na recepção eu perturbava dia, noite e dia, eu aprendi o menu todo e eu perturbava que eu queria ser garçonete, até que teve um curso lá de garçom, eu me meti a fazer, mesmo meu patrão falando que eu não podia fazer, eu falei pra ele, deixa eu fazer sem compromisso. Resumindo, no final das contas só sobrou eu que falava português, ele foi obrigado a me contratar. Mais ou menos isso, assim, resumindo mesmo. Primeiro detalhinho, persistência da pessoa. E ali eu fiquei 4 anos como garçonete. E ali também começa a história do Miss Espoteiro. E o legal é que você pegou a experiência no caixa, ali, o sistema, menu, etc e tal, e depois foi pra... Eu aprendi muito, foram 4 anos ali de aprendizado, que hoje, quando eu olho pra trás, eu falo assim, aquilo ali foi fundamental pro meu sucesso hoje. Se eu não tivesse passado por aquele lugar, muito provavelmente, eu falo isso sem dúvida, eu não teria tido o sucesso que eu tive. Então, muito provavelmente eu teria até falido. Porque aquilo lá foi a minha faculdade para empreender no ramo alimentício aqui nos Estados Unidos. E enquanto eu estava lá, muitos imigrantes passam por isso. Quando a gente vem do Brasil, a gente meio que perde a nossa identidade. Sim, né? Exatamente. Você era advogada, você era médica, você era professora, e aí aqui você se reinventa. E muitas vezes, quando nessa de você se reinventar, você tem que dar 10 passos para trás, né? Porque se você for pensar, aí eu pensava assim, nossa, não que professora é grandes coisas, mas assim, eu era professora, eu era formada, então assim, eu tinha, socialmente falando, Sim. principalmente no Brasil, que a gente dá nessa coisa de status, eu era respeitada quando eu abria a boca para falar que eu era professora de inglês, e quando eu cheguei aqui, aí quando eu fui ser garçonete, era aquela coisa. Para americano, quando eu falava que era garçonete, era tudo ok. Mas quando eu falava com brasileiro, você vê aquele olhar do julgamento. Quando eu falava principalmente para as pessoas que estavam no Brasil, para amigas minhas, para familiares, que eu era garçonete, aí o julgamento ainda era maior ainda. Porque na cabeça, lá, é um subemprego. Né? Na cabeça deles é um subemprego, onde a gente entende que qualquer emprego é emprego, que qualquer emprego é digno, que qualquer emprego, te dá uma vida digna lá, e aí você escuta aquelas coisas. Você saiu daqui pra ficar com subemprego, você é uma menina formada, aquelas coisas. Então, a gente passa por momentos de muita dúvida, que a gente se questiona realmente, o que eu tô fazendo aqui? E várias vezes eu me vi nessa posição de me perguntar o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô passando por isso, sabe? Então, assim, as vozes da minha cabeça, sabe? Então, hoje eu acho que... E muitas vezes eu questionei Deus. Muitas vezes eu questionei. Eu falei assim, por quê? O que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui. O que eu tô fazendo aqui? E assim, hoje eu acho que Deus olhava pra mim lá de cima e falava assim, cala sua boca. Cala sua boca. Tô te forjando, amiga. Porque eu tenho algo guardado pra você. Mas você tem que passar por isso aí. Porque se eu te der o que você... E eu digo isso do meu restaurante. Se eu te der o que eu tenho pra você agora, você não vai saber o que fazer com isso. Tu vai jogar fora em 6 meses. Então deixa eu te preparar aqui, porque depois quando eu te der, você vai saber o que fazer. E foi exatamente isso que aconteceu. Obviamente que naqueles 4 anos eu não via dessa forma. Né? A gente só vai entender os planos de Deus lá na frente. E aí foi 4 anos ali. Depois dali, eu resolvi, tá na hora de empreender. A decisão de fazer batata foi porque eu tive 4 anos para pensar. 4 anos para pensar. E quando você tava ali, você já tinha essa mentalidade. Eu tô aqui, mas meu próximo passo é ter meu negócio. Eu queria ter um negócio. E quando eu pensava num negócio, assim como quando eu vim para cá, a única coisa que eu sabia fazer de útil era falar inglês, eu percebi que eu sabia cozinhar e que aquilo ali poderia ser, né, uma profissão, ser rentável de alguma forma. Então eu falei assim, gente, eu vou empreender na área de alimentação. Aí como eu estava dentro de um restaurante, eu comecei a ver muitas coisas, a entender mais, né, ver mais o tipo de negócio pelos bastidores. Aí mesmo que eu falei assim, não, eu vou empreender. Mas aí começa aquele brainstorm que você começa, tá, vou fazer o quê? Aí vinha assim na minha cabeça, vou fazer coxinha, bolinha. Não, já tem. Vou fazer não sei o quê. Não, já tem. Arroz com feijão, já tem. Tudo já tinha. Né? Não na quantidade que tem hoje, mas já tinha.
E eu sempre fui assim, eu nunca gostei de fazer mais do mesmo. Isso me irrita profundamente. Às vezes eu vejo novos negócios chegando a Orlando e assim, eu fico até irritada, porque eu falo assim, gente, mas por quê? Mais um! Mais um! Gente, tem tanta coisa que pode ser feito, por que mais um? Aí parece que é aquela coisa assim, o cara, as pessoas veem que tá dando certo, então eu vou fazer também. Eu sempre tive aversão a isso. Ao contrário. Entende? Então, assim, eu queria fazer algo. E aí eu ficava pensando no que tinha lá no Brasil, que não tinha aqui e tal. Aí eu pensei assim, poxa, comida nordestina. Que até hoje não tem, tá, gente? Fica a dica aí. Um lugar assim, nordestino. Ou então, lugar mineiro. Sabe aquelas coisas, tipo assim, a mineira, assim, só comida mineira? Tá, fica outra dica. Pessoal, ó, já tem um consumidor 2 dicas aqui já. Uma coisa assim, bem, sabe? Só que eu falo assim, eu sou carioca, eu não sou nem mineira e nem nordestina. Apesar de gostar muito de saber a culinária, ia ser fake, né? A carioca. A carioca vendendo rubacão, sabe? Aí eu falei assim, não dá. E aí eu ficava assim, pensando. Aí um belo dia me veio aquela coisa na cabeça. Eu falei, cara, aquelas batatarias. Tem tudo. Aí eu comecei a pensar como é que era no Brasil. Eu falei assim, gente, tem tudo quanto é shopping. Ou seja, é um modelo de negócio que já está validado no Brasil, que a gente sabe que dá certo, porque tem tudo quanto é shopping tem. E aí eu falei assim, e batata? Quem não gosta de batata? Todo mundo gosta de batata. Batata é um coringa, né? Se você não gosta de batata assada, tu gosta de batata frita. Se tu não gosta de batata frita, tu gosta de batata cozida. Se tu não gosta de batata cozida, tu gosta de purê. Eu desconheço alguém que chegue pra mim e fala assim, não gosta de batata. Tem o povo que não come batata, porque acha que batata engorda. Não engorda, tá, gente? É um ótimo carboidrato. Aí, ó. Tá? Não engorda naquelas, né? Se você comer com moderação. Isso. Enfim, e aí eu falei assim, cara, todo mundo gosta de batata. Então, assim, primeiro, é um ingrediente ótimo. Aí depois eu pensando em americano, eu falei, eu sou conhecedora da cultura americana por conta do meu padrasto. Eu falei, cara, americano adora batata. Falei, esses caras comem batata o tempo todo, é tudo com batata. É carne com batata, não sei o que com batata, tudo com batata. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? É isso que eu vou fazer. E quando eu pensava na batata recheada, eu falava assim, o recheio é que ele muda completamente. Então eu falei assim, se eu for para um público asiático, eu faço um frango teriyaki. Se eu for para um público mexicano, eu taco-lhe a pimenta, sabe? Assim, aí eu fiquei pensando, sabe, é o público indiano, a gente faz alguma coisa com curry. Então eu vi que era uma coisa que, dependendo de onde eu fosse abrir, eu não dependeria somente do brasileiro. Sim. E eu poderia me adaptar a qualquer público local, né, daquele canto. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Só que eu tinha ideia somente da batata recheada, né? Aquela batata assada recheada. Só que no Rio de Janeiro tinha um lugar chamado Beluga, que era muito famoso pelas suas batatas roxis, que é aquela batata suíça. Que é o hash brown, né, do americano. E eu lembrei, eu falei, cara, americano gosta muito de hash brown. E tinha aquela batata, mas eu nunca fiz aquilo na minha vida. Aí eu fui pro YouTube, achei um vídeo da Ana Maria Braga, com o fundador, o dono do Beluga, ensinando a fazer a bendita da batata. Gente, olha, tá vendo? Por isso que o YouTube é importante. Aqui vocês estão aprendendo, tendo aula. Há anos atrás, a Rafa teve aula no YouTube, aí, ó. Inclusive, essa história foi parar na Ana Maria. Uau! A gente gravou pra Ana Maria Braga por conta disso, porque eu contei essa história. Rafa, olha isso, eu não sabia. Eles foram lá na minha cozinha, gravaram com a gente. Que e eles fizeram, assim, um tete-a-tete com as imagens do vídeo comigo, agora, fazendo, porque é tudo igual. É tudo igual. Por quê? Porque eu vi aquele vídeo 500 vezes, eu cheguei e repliquei exatamente tudo. Os utensílios, eu botei meu marido, tu vai atrás, que tu tem que achar um negócio, uma escumadeira assim, que nem essa daqui do vídeo, que você tem que achar não sei o que, igual isso aqui do vídeo e tal. Peraí, desculpa. Aí, é tudo igual. E ali eu aprendi a fazer a batata roxia. Ninguém me ensinou, foi ali. E aí, a gente começou por um quiosquezinho na International Drive, onde a gente só vendia batata. Só batata assada, batata recheada. Isso em que ano?
2014. 2014. 2014, abril de 2014. Então, você saiu do restaurante que você estava, já com toda essa ideia, com toda essa visão, e já abriu o quiosque. Eu saí do restaurante em outubro, finalzinho de outubro de 2013, com a intenção de abrir, tipo, lá para janeiro. Sim. E, obviamente, que por causa de licença, aquelas coisas todas, a gente acha que é tão fácil abrir um business aqui na América, né? Mas tem burocracia, sim. Documentações e tal. E aí, eu só consegui abrir em abril. Foi bem difícil, foi um começo muito difícil, porque eu estava grávida nessa época. E a minha intenção era abrir em janeiro, porque a minha filha, ela estava prevista para abril. Então, eu falei, eu abro em janeiro, e aí eu tenho janeiro, fevereiro, março, eu tenho 3 meses para treinar alguém, para poder continuar enquanto eu tiver, vamos dizer assim, pelo menos 1 mês cuidando da minha filha. Mas os planos nunca são nossos. E aí, não consegui abrir em janeiro, não consegui abrir em fevereiro. Quando veio abril, a minha filha estava prevista, acho que era para o dia 6. E eu vi que eu ia acabar falindo sem nunca ter aberto a porta. Porque a gente está pagando aluguel, né, enquanto isso. E só saindo dinheiro. E eu falei, gente, e a gente realmente era assim, foi um negócio... Então você já estava pagando aluguel antes de abrir, entendi. Desde que a gente fechou, você fecha o contrato de aluguel, você já começa a pagar. Então, se você vai fazer obra, benfeitoria, não sei o quê, já tá ali contando. Então, é dinheiro saindo. Então, assim, quando você vai empreender aqui... você tem, coisa que eu não tinha, você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter dinheiro para você se manter, sei lá, 6 meses, 1 ano. Eu não tinha nada disso. Eu nunca tinha empreendido na vida, então eu não tinha essas, né? Eu não fiz nenhum tipo de estudo. Entendi. Você não tinha essa base ou alguém que te assessorasse, te acompanhasse, viu, gente? Por isso que é importante. Ih, Leandro, cadê? Por isso que é importante vocês terem a consultoria e uma assessoria quando vocês forem começar um negócio, um business, para poder vocês se planejarem de forma estratégica. É muito importante, é muito importante. Eu não teria passado por muitas das coisas que eu passei se eu tivesse tido isso. Primeira coisa é estudo de mercado, no sentido do local que você vai empreender. Exatamente. Eu fui muito ingênua quando eu decidi empreender na International Drive. Por quê? Eu fui com aqueles olhos de International Drive. Nossa, olha né? É o coração da cidade, não tem como não dar certo. Você abre um negócio na International Drive, não é bem assim. Ali funciona muito se você já tem um nome, se você é uma rede, onde você tem todo um poder de marketing por trás. Agora, vai ser um Zé Ninguém, vai ser um Miss Poteiro que ninguém conhece, ninguém sabe. Você vai pagar por aquele CEP, né? Você vai pagar por aquilo ali, mas você não tem o cacife para se manter ali. Então, assim, foi a primeira coisa. A primeira coisa que eu errei foi isso. Porque na minha cabeça, tipo, a localização... Eu sempre ouvi dizer, a localização é muito importante, a localização é muito importante. Sim, mas tem muitas outras coisas por trás. Então, exatamente. Eu achei que simplesmente abrir uma coisa na International Drive era muito boa. Hoje... né? Na verdade, e a gente vai chegar lá depois que eu fiz uma mudança de endereço para um lugar escondido, para um lugar que não é no eixo turístico, e desde o primeiro dia foi infinitamente mais rentável e melhor para o negócio do que na International Drive. Então, eu não tinha, mas porque eu não tinha ninguém para me assessorar na época a esse respeito. Outras coisas, como eu falei, na minha ingenuidade, eu ia dar toda a documentação e o negócio ia ser aprovado, até porque a gente pegou lá, era um quiosquezinho, na verdade uma casinha, que já era um local de comida. Então, assim, eu não estou transformando um escritório num local de comida. É um local de comida que vai virar um local de comida. Então, na minha cabeça, você só vai mudar o CNPJ. Não é assim. Então, assim, você tem que mandar permits para isso, permits para aquilo. E você vai empacando num monte de coisa. Então, a minha programação de, em janeiro, começar e já tá ganhando, né, fazendo renda e tentando que não se pagasse, mas já complementando, não aconteceu. Então, janeiro tudo, fevereiro tudo, março e dinheiro saindo. Nossa. Quando foi em abril, minha filha estava prevista para o dia 6. Ela não atrasou, acabou que ela nasceu no dia 11.
eu achando que ia ter um parto normal, porque a minha primeira filha foi parto normal, então eu falei assim, a minha segunda também vai ser, até porque aqui todo mundo é tudo parto normal. Eu falei assim, parto normal, uma semana eu tô lá, né, andando e tal. Claro que não. Eu passei por um parto muito difícil, eu fui levada a uma cirurgia de uma cesárea de emergência. Então, assim, abriram do jeito que dava para poder salvar a vida da minha filha. E quando eu voltei para casa, volto eu cheia de pontos, mal conseguindo andar, e a gente tinha que abrir o restaurante. Então a minha filha nasceu no dia 11 de abril e eu abri o restaurante exatamente no dia 22 de abril. Meu Deus do céu. Foram 11 dias depois. A minha mãe, aos berros comigo, dizendo, você é louca, você vai abrir seus pontos, você não sei o quê, você não sei o quê. E eu digo assim, o que eu fiz não é exemplo para ninguém. Eu não digo, olha, eu não falo, você tem que passar por isso, não sei. Eu fiz, porque eu não tinha... Eu hoje, quando eu olho para trás, Jana, eu falo assim, onde é que eu tava com a minha cabeça? Hoje eu não faria isso, não sei o que e tal. Mas não é, você entra num modo de sobrevivência e você só faz. A mentalidade fica ali, né, naquilo. E porque realmente eu não ia, eu ia falir sem abrir as portas. Então eu falei assim, eu tenho que fazer. Aí eu fui pra lá com a minha filha, num bebê conforto, ela com 11 dias, sem vacina, sem nada. Acho que o Orlando inteiro me conhece dessa época, pegou a minha filha no colo. Meu Deus. A Joyce, que teve aqui agora, Joyce pegou a Júlia no colo, assim, aquela coisinha desse tamanho. Sabe, que o pessoal botava assim, era uma janelinha, o pessoal botava a cara assim para fazer o pedido e via um bebê conforto daquele ratinho assim lá dentro. E aí eu com os clientes iam, a gente conversava, enquanto eu tava lá fazendo as coisas, eles pegavam ela, brincavam com ela e assim foi. E aí às vezes eu lembro que eu tava lá no meio das coisas e aí eu senti os meus seios assim endurecerem de leite. Aí o banheiro era na parte de trás, eu saía, pegava ela, ia pro banheiro para poder amamentar. E foi assim, não foi mole. Eu pensei, assim, foi muito desafiador, mas era o meu sonho e eu tinha que, aquilo ali, eu não tinha opção, aquilo ali tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Então, eu não ia poupar esforço para aquilo ali desse certo. A gente ficou lá 1 ano. O negócio deu muito certo. Era uma coisa que a gente recebia muito review de americanos. Eles achavam sensacional, eles achavam a ideia sensacional, perguntavam toda hora de onde surgiu a ideia, como é de onde é que eu inventei aquilo e tal. E todo mundo, sabe, eles gostavam muito. Os brasileiros também. A gente não tinha tanto poder de divulgação como a gente tem hoje. Era o isso que eu ia te perguntar, porque uma marca nova, né, chegando ali, igual você falou assim, no espaço da International Drive, onde não é uma franquia, não é nada disso. Como que vocês conseguiram ter essa recorrência, no caso? Foi mais por indicação ou pelo movimento em si que passava ali no quiosque? Não, eu consegui pegar um quiosque, era do lado do Wet n Wild, e o Wet n Wild fechou 2 meses depois. Porque iam botar aquele agora que agora a gente é o vai hotel. Entendendo os processos, né? Tipo assim, quando tá ruim vai piorando um pouquinho exatamente, mais, vai exatamente. apertando. Porque eu falei assim, nossa, vai ter um público passante aqui do Wet n Wild, não sei o que, a pessoa que não faz, que não estuda. Por quê? Porque aquele planejamento ali já devia estar há muito. Mas eu não sabia. Eu não sabia, né? Muito provavelmente se eu tivesse estudado, se eu tivesse uma assessoria, eu ia me dizer, olha, o Wet n Wild tá com seus dias contados. Exato. Não vai contando com passante de Wet n Wild, não, que daqui a 2 meses o Wet n Wild vai fechar. Aí vai entrar em obra e Deus sabe lá quando é que... Realmente, demorou anos para aqueles hotéis ali subirem, né, da Universal. Nossa, meu Deus. Enfim, então, a gente foi assim, era o iniciozinho do Instagram. E eu fazia muito post no Instagram. A gente não fazia, ainda não tinha essa coisa de impulsionar post, nada. Era realmente, orgânico mesmo. Orgânico mesmo. Mas naquela época também era mais fácil, né? O orgânico ele entregava muito. Porque como era bem no início. Era bem no início, exatamente. Então, só que entregava muito, mas também muita gente nem sabia o que era Instagram. Não tinha Instagram. Então, assim... tinha receio, né? Exato. Eu demorei um tempão pra ter Instagram. Nossa, pra quê? Como o TikTok hoje. Exato. O TikTok, ele bomba. Mas quantas pessoas eu conheço que... eu não tenho TikTok. E o TikTok já tá bombando há muito tempo. Eu falo que a TikTok é a geração mais jovem. A nossa geração...
Eu falo nossa, porque é mais ou menos a nossa linha de idade, a gente agora que tá indo pro TikTok, Isso. né? Um exemplo. E o pessoal que, igual a gente, no Instagram, a gente demorou também a ter essa reação. Então é isso. E aí tinha os grupos do Facebook. Os grupos do Facebook me ajudaram bastante, porque aí o Facebook ele já estava, né? E todo mundo tinha Facebook. E os grupos de Facebook eram os grupos de WhatsApp de hoje em dia. E eu acho que como não haviam tantos negócios como tem hoje, né? Não tinha. Hoje em dia, os grupos é assim. É tanta propaganda, que as pessoas nem elas são ativas nos grupos. A não ser alguns grupos específicos, né? Que a gente tem. A gente tem o Mães de Orlando, que é maravilhoso e tal. E que tem outros propósitos que não seja só propaganda. Mas na época, aqueles brasileiros em Orlando, brasileiros no Metro-Oeste, brasileiros não sei aonde. Era pouquíssima, o pessoal realmente usava para se ajudar. Onde é que tem um médico? Então, assim, o pessoal realmente era mais ativo. Então, não tinha tantos business, você jogava uma propaganda ali, aquilo ali realmente dava retorno. Então, era isso, porque eu não tinha dinheiro para imprimir um panfleto, para imprimir um cartão, tinha que ser assim, tinha que ser de graça, tudo orgânico e tal. E aonde eu via uma oportunidade, eu tava. Então, assim, tinha um encontro, não sei das quantas eu ia, tinha a revista, não sei das quantas eu ia. Tudo que eu via, que eu podia me meter, assim, de networking, de conhecer, eu ia para poder fazer esse tipo de divulgação. Eis que foi chegando ao final do ano, apesar do negócio estar indo bem, no sentido de aceitação do público e tudo, ali eu era muito restrita. Era um quiosque, como eu falei, a gente não tinha salão. Eram mesinhas de piquenique do lado de fora. Então, a gente estava sujeito ao sol, sujeito à chuva, ao calor, ao frio. E a Flórida, quando não tá, né? O inverno é muito frio pra você estar lá fora. O verão é insuportável. E a chuva, quando vem aquela chuva danada e tal. Então, assim, era muito difícil. Então, eu ficava extremamente restrita. E eu não conseguia o faturamento para me manter ali. Esse era o problema. O negócio em si não era um negócio que as pessoas passavam e não gostavam. Não, quem ia, gostava, voltava, indicava as pessoas e tal. Mas realmente eu não tinha estrutura, né? Realmente ali. E aí foi chegando o final do ano, eu basicamente estava falindo, porque eu não tinha... Estava se pagando, no caso. Não estava me pagando, e aquilo ali era a única fonte de renda. Então, além de pagar o negócio, tinha que conseguir me manter. Então, eu morava numa townhouse, ali no Metro-Oeste, aqui no Metro-Oeste. Aqui no Metro-Oeste. E aí, eu lembro que chegou, acho que foi outubro, primeiro mês, eu não tinha para pagar o aluguel da minha casa e o aluguel do restaurante. Meu Deus. E eu falei assim, e eu acho engraçado, eu falo restaurante, gente, era um quiosque. Mas eu sempre chamei de restaurante. Sempre profetizou. E aí, eu não tinha dinheiro para pagar. E eu falei assim, eu vou pagar o business. Aí eu paguei o negócio, não paguei o aluguel. Aí veio o segundo mês. Mais uma vez eu fiz isso. Quando veio o terceiro mês, meu marido chegou e falou assim, você não tá entendendo. Vão botar a gente para fora. E você tá pensando que aqui é Brasil, que os caras vão entrar na justiça e vai demorar anos? Não, você não tá entendendo não. Eles vêm aqui, eles passam a chave, a gente não pega nem o que tem dentro e tal. E eu tava com a Júlia, recém-nascida. A Júlia tinha nascido em abril, então isso em outubro, a Júlia tava com, sei lá, com alguns meses, ela não tinha 1 ano de vida ainda. E aí, eu lembro que o corretor, eu tava no Walmart, eu recebi a ligação do corretor, era um hispano, venezuelano. Era um venezuelano, Gabriel o nome dele, nunca vou me esquecer. E aí, ele me ligou e ele falou assim, olha, eu tô te ligando por cortesias para te perguntar se você tem a intenção de pagar o aluguel do mês e os aluguéis atrasados no dia 5. Coração. E eu sabia que não tinha, tipo assim, isso era dia 28, não, dia 25 por aí. Aí eu falei assim, olha, eu não sei, eu vou tentar. Eu ainda falei assim, eu não sei, mas eu vou tentar, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Aí ele falou assim, olha, então eu vou te pedir uma coisa, tira as suas coisas de lá antes do dia 5. Porque eu já tenho autorização do proprietário, o proprietário ele quer o apartamento, não sei o que, tal, e eu tenho autorização do proprietário para ir lá passar a chave, não sei o que, aquela coisa toda. E eu falei assim, ok. Aí eu saí já do Walmart com aquela coisa assim, eu tenho que sair, porque eu só sabia que eu não ia ter o dinheiro, eu falei assim, eu tenho que sair. E aí eu arrumei um storage, que é um guarda-volumes, botei a casa toda dentro do guarda-volumes. Aí
eu lembro que meu marido chegou e falou assim, não, vamos pagar. Aí, só que se eu pagasse, eu ia perder o business. E aí eu falei pra ele assim, o business me dá uma casa, a casa não me dá um business. Meu Deus. Mais uma vez eu falo assim, não, eu não acho que é exemplo pra ninguém, eu não acho que ninguém deveria fazer isso. Hoje, eu digo que eu não faria. Mas, mais uma vez, eu não sei, sabe, onde é que eu tava com a cabeça, mas essa foi minha decisão. E assim feito, eu paguei o business. E aí, a gente tirou tudo. E aí eu fui à procura de um lugar pra morar. Só que a gente não podia pagar um aluguel. Então vamos morar num quarto. Só que já é difícil de você conseguir um quarto para um casal. E para uma família inteira, onde essa família é um casal, uma adolescente, que a Bruna tinha na época 14 anos, e uma recém-nascida, um bebê. Não tinha. E eu comecei a catar, e eu comecei a ligar para todo mundo. Eu lembro que eu liguei para a pastora Renata na época. Ela até hoje, a gente de vez em quando... de vez em quando a gente ainda conversa sobre isso. Ela fala assim, você lembra? Eu falei assim, lembro. Eu aos prantos falando com ela, Renata, me ajuda. Eu preciso arrumar um lugar. Fala com todo mundo que você conhece, me ajuda. E eu saí falando com todo mundo. E aí eu fui no mercado brasileiro, ali do lado do Camilas. E tinha uma conhecida minha, a Rosana, que fazia tapioca. E eu falei com a Rosana, Rosana, pelo amor de Deus, aqui passa muita gente, se você souber de alguém, você me fala, não sei o que. Ela, Rafaela, como é que você deixou chegar nisso? Eu falei assim, amiga, não tem o que dizer, foi e agora é isso, eu tenho que resolver. E aí depois eu saí de lá, deu um pouquinho, ela ligou pra mim, ela falou assim, Rafa, eu não faço isso não, eu só alugo pra homem, tá? Que eu não gosto nem de alugar pra mulher é muito bagunceiro, mas eu não vou deixar você na rua porque você tem uma bebê, vamos pra lá. E eu fui pra lá, fui pra casa dela, pra um quarto. Eu, o meu marido, a Bruna e a Júlia. Eu e meu marido, a gente não dormia no chão. A Júlia e a Bruna dormiam na cama. E isso se estendeu quando chegou dezembro. Realmente o business não se pagava mais. E aí eu não consegui realmente pagar o aluguel. E aí eu falei assim, bom, vamos entregar. E mais uma vez, assim, hoje eu sou uma pessoa que tenho muito mais fé do que naquela época. Eu ali era recém-convertida, então eu não conhecia ainda o poder do meu Deus, sabe? Eu achava que meus problemas eram sempre maiores. O tempo todo sendo cuidada e não imaginava, né? E eu achava sempre que os meus problemas eram sempre maiores do que do que ele poderia fazer. E quando eu me vi ali naquela situação que a gente ia entregar, eu lembro que eu chorei muito. Eu lembro que eu me botei de joelhos naquela cozinha e eu falei pra ele, por que o senhor me deu? Por que o senhor me deu? Porque, assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fui bem-sucedida. Sempre. Tudo onde eu metia minha mão, eu era bem-sucedida. Não era... E, assim, eu tô falando de coisas pequenas. Uhum. Trabalho de escola. A Rafaela metia a mão, eu fazia, eu acontecia. Então, eu acho que eu não sei lidar até hoje. Eu não sei lidar com derrota. Eu não sei lidar com fracasso. Não sei porque eu nunca passei por isso. Pelo fracasso mesmo. Então, eu falava assim, como é que eu vou encarar as pessoas? Eu não tenho coragem de encarar as pessoas, das pessoas perguntarem pra mim assim, cara, e o restaurante? Eu falo assim, eu fali. Não deu certo. Porque eu não tinha maturidade emocional pra isso. E aí eu falei pro meu marido, vamos embora de Orlando. E ele falou assim, você tá louca? Eu falei assim, não, vamos embora, porque eu não consigo, eu não vou ficar nessa cidade com as pessoas me encontrando comigo no mercado e perguntando pra mim o que aconteceu. E eu tendo que, falar do meu fracasso. Não dá, não vou. Eu tava assim, eu tava pirada, porque, e por causa disso, a questão não era nem eu estar falindo, era admitir que eu fracassei, eu não conseguia. E aí, eu perguntei, eu questionei a Deus, por que o Senhor me deu? Se era pra eu perder, por que o Senhor me deu? E eu fiquei com raiva. Eu falei assim, eu preferia nunca ter tido isso nas minhas mãos do que a falir. E aí uma amiga ligou, uma conhecida ligou pra mim e falou assim, Rafa, como é que estão as coisas? Do nada. Tudo bem e tal. A gente não vai ficar contando problemas, chorando pitanga pra um conhecido, assim, né? Que não é próximo a você. E ela perguntou como é que tava o restaurante. E eu falei assim, tá bem. E aí, quando esse tá bem saiu, alguma coisa me incomodou. E falou assim, fala a verdade. E ali eu falei pra ela, falei assim, Dani, tá nada bem.
Aí ela, como assim? Eu falei assim, eu vou entregar no final do mês, não sei o que, não deu certo e tal. Aí eu falei até pra ela, falei assim, não é que não deu certo, tipo, ali não dá, aquele ali não tem estrutura, não sei o que. Aí ela chegou pra mim, ela falou assim, cara, você conhece o Netos Café? Aí eu falei assim, ué, conheço. Comi lá várias vezes e tal. Aí ela falou assim, então, você sabia que o Netos Café eles estão querendo arrendar pra alguém e tal? Eu falei assim, como assim? Ela porque eu trabalho pra eles, e ela trabalhava pra família. E eles estão assim, aí eu falei assim, Dani, eu não tenho dinheiro não, Dani, eu não tenho dinheiro pra nada. Como é que eu tenho dinheiro pra arrendar alguma coisa? Tipo, se dar um dinheiro? Não tenho. Ela, não, mas você não tá entendendo, não sei o quê. Vai conversar com eles e tal, mas eu não... Aí eu falei, mas eu não sei ninguém. Não, eu vou arrumar pra você, peraí. E aí eu, caramba. Aí ela, não, você não tá entendendo, eles querem alguém pra tomar conta. Aí ela desligou. Daqui a pouco me liga ela. Olha, você pode ir no escritório assim, falar com eles estão lá te esperando, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, gente, eu vou bater lá na porta, falar com um cara que eu nunca vi na minha vida. Mas assim eu fiz, eu fui. Deus, e eu fui com o celular na mão, que eu falei assim, eu vou lá, eu vou mostrar pra esse cara o que eu faço. Eu vou mostrar pra ele os meus reviews, eu vou dizer assim, olha, o meu negócio... Ele funciona, ele é validado, exatamente. Só que eu não tenho estrutura ali, né? Eu comecei sem estrutura financeira e... Exatamente, e assim foi. Eu fui para essa reunião e eu mostrei e tal. E o que estava acontecendo ali no Netos Café? Ele tinha estrutura, mas o Netos Café não estava mais indo bem. O modelo de negócio que eles tinham ali não estava mais funcionando. Então, ele precisava... de um modelo de negócio novo, mas ele tinha toda a estrutura que eu precisava e eu tinha o modelo de negócio. Então foi a fome com a vontade de comer. Nossa. E aí naquela reunião, mais uma vez eu digo que foi Deus na minha vida, era o plano dele, exatamente. Porque ele pegou um total desconhecido que comprou a minha ideia, acreditou em mim, que hoje são meus sócios, o Carlos e o Cláudio são meus sócios até hoje. O Carlos acreditou em mim quando, sei lá, acho que nem eu acreditava mais. Ele pegou, quando ele falou, então tá aqui a chave, você pode ir pra lá. Eu falei assim, esse cara não me conhece, ele não sabe nem quem eu sou, ele não sabe nem se meu nome é Rafaela mesmo. Meu Foi mais ou Deus, menos assim. Rafa, olha isso, gente. Coisa é louco, muito louco. E aí eu lembro que eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra fazer a primeira compra do restaurante. Esse homem me pega um cartão de crédito, bota na mesa, ele fala assim, olha, esse cartão é louco. Olha só, ele falou assim, esse cartão aqui, ele tem um limite de 18 mil. E eu fiz assim, sabe? Falei assim, não, ele tá fazendo isso. Aí ele falou assim, mas olha, tá estourado, acho que 16 mil. Tipo, tem uns 2 mil de coisa aí. Dá? Aí eu olhei pra ele, se dá, nem que eu tenha que comprar almoço, venda janta. Comprar almoço, venda janta. E foi assim. E aí ele me deu o cartão. Ele falou, vai lá e faz. Por quê? Ele estava tendo, como eu falei, o modelo de negócio dele não estava funcionando, então ele estava tendo que injetar muito dinheiro no negócio. E porque ele estava atrelado a contratos de aluguel, isso é aquilo que ele tinha que honrar. Então ele falou, olha, você vem com o teu negócio e tipo, cara, qualquer coisa que você conseguir pagar, já tira de mim, já é menos do que eu tenho que colocar no business. E aí ele falou, daqui a uns 3 meses a gente senta de novo e vê como é que tá as coisas, não sei o que. Eu falei, tá bom. E assim eu fui parar onde eu estou hoje. Meu Deus. Que é ali naquele endereço. Então, mais uma vez, quando eu questionei Deus, por que ele estava me tirando, hoje eu entendo. Se ele não tivesse me feito falir, eu tava lá até hoje. Eu tava comendo migalha. Eu tava ali, realmente, vendendo almoço para comprar janta. Mas ele tinha algo tão maior para mim. E a única maneira que ele tinha de me fazer, como é que eu ia sair de lá? Então, assim, às vezes a gente tá ali numa situação que a gente tá cômoda, mas a gente tá comendo migalha. E Deus tem um banquete pra gente, esperando. Mas às vezes precisa, sabe? Então, assim, é o tal do processo que é difícil de aceitar, que é difícil de entender. É o tal do propósito que a gente não entende os propósitos de Deus e que só lá na frente a gente vai entender. Então, assim, quando eu olho pra minha história, quando eu olho pro meu passado, eu vejo a mão de Deus ali em tudo muito, muito arquitetado, tudo muito certinho. Não há coincidências, são coisas que o homem não explica. E, realmente, se eu não tivesse falido, eu tava lá até hoje, cara.
Nossa, e olha, você falando assim, a gente consegue nitidamente ver, ainda mais a gente que crê e tem fé, nessa conexão assim que Deus fez, e você também conseguiu falar a verdade no momento certo, porque se naquele momento, imagino eu que se você tivesse falado, não, tá tudo bem, não consegui, esse algo não tivesse ardido em você pra você ser verdadeira com a moça, essa oportunidade teria batido na sua porta e ido embora. A gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Hoje eu entendo que era o Espírito Santo me incomodando, sabe? Era Deus ali me incomodando. Às vezes a gente não sabe. Tem gente que vai chamar de sexto sentido, tem gente que vai chamar de, sei lá, né, pressentimento, enfim. Eu só sei que me incomodou. Eu ia falar pra ela assim, não, tá tudo bem. E eu cheguei a falar, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. E aí algo veio assim, tipo, cara, fala a verdade. E eu falei. Enfim, e aí eu fui pra esse lugar que eu tô hoje. E o primeiro dia, a confirmação veio ali. O primeiro dia, a gente vendeu mais lá do que a gente tinha vendido no ano inteiro. Assim, não no ano inteiro. No ano todo, meu melhor dia, eu vendi ali. Que eu olhei pro lado, quando, assim, terminando o almoço, porque era buffet e tal, aí a gente olhou assim, quando terminou o almoço, que eu olhei, eu falei assim, por que a gente não fez isso antes? Porque você veja bem, aquilo ali nunca nem tinha sido algo que eu estava almejando. Aquele tempo todo que eu estive na International Drive, nunca passou pela minha cabeça uma estrutura daquela. Procurar algo melhor, algo com uma estrutura melhor. Eu na minha cabeça, de alguma, aquilo ali ia girar. Na minha cabeça, ali estava certo e que era só uma questão de tempo. Na minha cabeça, um dia aquilo ali, não, é porque ainda tá fraco o movimento, não, é porque ainda eu não sou conhecida, não, é porque... Mas eu nunca tinha me vindo na cabeça, não, você tá no lugar errado. Nunca tinha. Só quando foi o primeiro dia, quando eu fui lá, né, pra onde o Miss Poteiro tá hoje, que eu vi, que eu falei assim, gente, e eu me lembro que eu fiz uma postagem no Facebook, se duvidar lá no meu Facebook, tá lá até hoje, que era assim, onde a gente tá hoje é bem mais próximo do Metroeste. Sim. Que é, né? Little Brasil, né? Exato, é o polo. É o polo. Aí olha a postagem que a pessoa fez. Vocês pediram Miss Poteiro mais pertinho de vocês e nós atendemos. Então agora a gente tá bem pertinho de vocês, onde era o Netos Café, ali na Kirkman Conroy, no Mall do Publix e tal. E aí o povo do Metroeste veio. Né? O povo, muita gente que não ia até a International Drive, porque o residente mesmo, a gente evita a International Drive por causa do trânsito, por causa disso, por causa daquilo. Muita gente que nunca tinha me visitado na International Drive foi me visitar lá. Que massa. E ali começou a nossa história. Ali na Kirkman, eu vi um Reels hoje seu, e aí eu tava vendo, aquela estrutura que você tinha antes ali, era antes de ser ali ou era em outro lugar? Qual deles? Você falou assim, há 10 anos atrás... Esse é na International Drive. É ali que era a casinha que a gente chama, que era o quiosque. Foi ali que eu comecei, foi ali. Foi lá que você começou. Foi ali, E aí depois quando você foi ali pra onde que é o Miss Poteiro hoje, ali na Kirkman, Mrs. É uma menina. Então, você tá ali quanto tempo? 10 anos. A gente foi pra lá exatamente dia 28 de dezembro de 2014. E aí, Rafa, você chegou lá com as suas receitas, já transformou o nome, já chegou fazendo toda essa revolução? Nada, não tinha um tostão. Eu tive que pegar o cartão lá dele para poder fazer a primeira feira, que a gente chama. Quanto tempo durou esse processo? Tinha lá o letreiro do Netos Café. E quando eu cheguei lá, o Netos Café tinha buffet. Então, eu não fazia comida brasileira lá no quiosque. Na verdade, de meado do ano pra lá, eu comecei a fazer comida brasileira, mas a gente vendia quentinha pros business, sabe? Pro pessoal que trabalhava e meu marido ia levar. Aí, quando eu fui ali lá pro Miss Poteiro ali na Kirkman, que a gente tinha o buffet, eu falei assim, cara, agora eu vou trabalhar aqui em cima desse buffet. Só que eu sempre tive a vontade de fazer à la carte. Porque o buffet primeiro que o buffet de lá era pequeno. E eu sei que a pessoa que quando ela procura um buffet, ela procura por variedade. Exatamente. E era muito pequenininho. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz para aquele buffet girar eram
se eu não me lembro bem, eram 4 cubas. Você imagina um buffet com 4 cubas. Gente, não dá pra nada. Aí o que eu fiz? Pra poder ter variedade, numa cuba daquela, você consegue botar 4 cubinhas de 1/4. Mas, gente, uma cubinha de 1/4 é um negócio desse tamaninho, assim, bem pequenininho. O que quer dizer que eu vou ter que estar reabastecendo, repondo igual uma louca. O tempo todo, Mas eu falei, mas é isso que eu vou fazer. Porque como é que eu vou chamar público para consumir o meu buffet se eu não tiver variedade? E assim eu fiz. Então, de 4, eu consegui oferecer pelo menos 16 opções. E aí eu ainda peguei botava gelo embaixo e fazia parte de salada. Então, eu tinha 16 quentes e a parte de salada. E era uma loucura mesmo, porque era um atrás do outro, era um atrás do outro, era um atrás do outro. Porque basicamente o cara pegava 4 pessoas passavam no buffet, a gente já tinha que repor. Era louco. Mas eu falei, é o que eu vou fazer. E, paralelo a isso, eu comecei a fazer uns pratinhos à la carte. Porque tem sempre aquela pessoa que, não gosta de buffet. E como a minha ideia era ir pro à la carte, e as batatas. Isso, a gente tá falando de comida no almoço, para poder pagar as contas. Porque a comida brasileira pagava as contas e eu correndo por fora com as batatas, no público americano, aquela coisa. E aí eu falei, a hora que o meu número, eu vou acompanhar número, a hora que o meu número do à la carte, ele equiparar o do buffet, eu paro com o buffet. E assim foi. E eu fui vendo aquele crescimento. E o público americano, eu já tinha um público americano ali na International Drive. Já tinha tido a experiência, já sabia mais ou menos o que os gostos, né? E eu passei por uma experiência lá, que onde a gente era localizado na International Drive, bem atrás, tinha um pub, um Irish pub, um pub irlandês. Então, que era frequentado por muitos europeus, principalmente ingleses. E eles passavam na hora de ir pro hotel, porque o inglês, eles não alugam carro aqui, eles têm muito esse costume de, eles se hospedam ali na International Drive, e aquele povo que você vê andando, a maioria é europeu. O europeu anda. Uau! Então, eles ficam ali andando. Então, eles iam para esse bar andando e eles passavam na frente do quiosque. E aí, eles viam que era batata assada. E aí, eles comiam. Só que a gente tinha batata assada de estrogonofe, batata assada de frango desfiado e tal. E aí, nessas conversas, eles falaram para mim, né, que na Europa, principalmente na Inglaterra, é muito comum baked beans, que é aquele feijão adocicado. Enfim. Que baked beans, que a batata, que assim como a gente vai assim no Outback daqui, e tem sempre aquela batata assada ou num Hooters, ou então num Ale House, tem aquela batata que geralmente é com sour cream, com bacon, sim. Não tem aqui. Lá na Inglaterra é aquela batata com baked beans e cheddar, né? Queijo cheddar em cima. Eu falei, nossa, delícia, né? Mas eu falei assim, cara... Se ele falou, eu tenho pro ponto. Aí eu fui e peguei e botei essa batata. Olha, e botei lá um cartaz lá que tinha. E inglês, irlandês, o povo bebe. Eles iam lá pro bar, passavam o dia todo naquele bar. E ó, quando eles voltavam para ir pro hotel, esse povo tá morto de fome, queria comer. E assim, aquela comida, uma batata assada, é aquela comida que a gente fala de levantar defunto, né? Então, aí eles paravam e comiam e levavam pro hotel. Porque muitos dos que paravam ali eram homens, e geralmente eles estavam com as esposas, ou então com os filhos, e aí as esposas iam pro shopping, ou iam pro parque, não sei o quê, e os homens, ó, vem pra cá, só não acompanha as esposas, não, eles iam pra ir pro bar. Então, eles paravam lá, comiam e levavam 2, 3, porque tinha 2, 3 pessoas no hotel da família. Eles falavam pra mim, eu vou levar pra minha mulher, pra minha filha, pro meu filho, não sei o que tá todo mundo no hotel. Dava aquele horário de parque que o pessoal volta a chegar, era a hora que eles saíam do bar e passavam lá e levavam. Só que isso foi um aprendizado no sentido de que você tem que se adaptar ao público que você tem ali. Quando eu fui ali para Kirkman, que a gente tinha mais estrutura, então a gente pôde aumentar o nosso menu, eu já sabia que a questão de batataria era um conceito que os americanos desconhecem, porque não tem batataria aqui como a gente conhece. Quando eu falo para um brasileiro, o que você tem? Eu tenho uma batataria. Eu não preciso falar mais nada, você já sabe o que é. Você já sabe, é aquele negócio que tem a batata, que tem um monte de recheio, que você bota dentro. É uma batataria.
Fala para um americano que você tem uma potato house. Ele vai olhar para sua cara e ele vai falar assim, tá, o que é uma potato house? Porque não tem, esse conceito não tem. Você tem pizzaria, você tem hamburgueria, você tem churrascaria, você tem steakhouse, você tem tudo. Mas batataria você não tem. Então, era um conceito totalmente novo. Então, quando a gente fala de público americano, eu já tinha que ultrapassar uma barreira do cara se aventurar a experimentar um conceito diferente. Um conceito novo. Uhum. Além disso, eu ainda ia tentar com que ele experimentasse um sabor diferente. Então, assim, ele ia tentar um conceito diferente e ainda ter que provar, sei lá, estrogonofe que o cara nunca comeu. Ele tinha que ter que provar, sei lá, frango catupiry, calabresa. Era carne seca. Eu tava colocando 2 empecilhos ali. Aí eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu já sei. Eu vou tirar um desses empecilhos. Para eu educar esse povo do que é uma batataria, é um trabalho de formiguinha e haja dinheiro de marketing para poder eles entenderem que conceito é esse. É mais fácil eu botar um sabor que nem eu fiz lá na International Drive. Eu não fiz aquilo para os ingleses. Vamos botar umas coisas para americano. Uau. E aí eu vim com algumas batatas. Por exemplo, a gente tem a Loaded, que é a batata com sour cream, queijo cheddar, bacon e cebolinha. Mais americano impossível. A outra a gente fez de Philly cheesesteak. Porque Philly cheesesteak é o recheio daquele sanduíche. E eu já tinha visto em restaurante, assim, eles fazem rolinho primavera de Philly cheesesteak. Eu já tinha visto torta de Philly cheesesteak, né? Que é um recheio original de um sanduíche, mas que hoje em dia eles fazem de várias versões. Eu falei assim, cara, eu vou fazer batata de Philly cheesesteak. Botei lá Philly cheesesteak. Eu tinha frango, porque a gente fazia frango catupiry. Eu falei assim, eu tenho frango. Eu vou comprar ranch. Eu tenho bacon. Eu vou fazer chicken, bacon and ranch, que é o que eles gostam. Eu tinha frango. Falei, eu vou comprar buffalo, vou fazer aquele molho de buffalo e vai ser buffalo chicken. E então eu tinha ali 4, 5 recheios bem americanizados, além dos tradicionais brasileiros que a gente mantinha, carne seca, frango catupiry e calabresa. É o que todo mundo ama, né? E não dava outra. Quando a gente chegava e se deparava com um americano, que ele ficava meio assim do tipo de conceito, mas a gente vinha com sabor que ele já estava familiarizado. Então, eu sei o que esperar de um frango, de um chicken bacon and ranch, eu sei o que esperar de um Philly cheesesteak, eu sei o que esperar de um chicken bacon and ranch. Só vou comer uma batata, né? Então, a gente só explicava o conceito. Olha, você pode escolher a batata assada, ela é assim. Você pode escolher a batata roxi, que é um hash brown, assim. Mas você já tinha... Eu já não tinha mais o impedimento Você quebrou a barreira, do né? sabor. Porque, e aí o que acontece? Até hoje, os meus americanos de primeira vez, a maioria deles, né, eles vêm... Hoje nem tanto, porque como a gente foi parar num programa de TV americano, que divulgou a batata de carne seca e a batata de frango catupiry. Uau. Então hoje eles vêm muito querendo a batata de carne seca e a batata de frango catupiry. Por quê? Porque eles viram no programa, então eles querem. Mas vamos dizer que tem americano lá que cai de paraquedas, que nunca viu o programa, que foi um brasileiro que trouxe. Eles chegam lá, eles olham o nosso menu, a gente explica como é que é. Geralmente ele vai o quê? Philly cheesesteak. Tanto que a Philly cheesesteak é a minha terceira mais vendida. Vai pra Loaded. Vai pra uma coisa mais americana. Aí ele volta. Aí a segunda vez, o conceito não é mais a novidade. O conceito ele já conhece. Aí sabe o que ele faz? Aí ele vai na calabresa, aí ele vai no frango catupiry. Aí ele já está... variedade. Exato, ele já está mais aberto. Porque você colocar 2 impedimentos é muita coisa para o cara, sabe? Então, assim, a não ser que aquele cara que é muito aventureiro em termos gastronômicos, que não é a grande maioria. Todo mundo gosta de, como a gente fala em inglês, de play safe, que é você ficar ali na tua zona de conforto, né? Eu vejo o meu marido, a gente vai muito naquele IHOP para comer, ali na madrugada, no café da manhã, enfim. Meu marido, ele nem olha pro cardápio. Ele senta, ele fala assim, vou no banheiro, você já sabe o que eu quero. E eu falo pra ele assim, vem cá, por que você não prova outra coisa? Tipo assim, você nunca provou nada, você só vai sempre na mesma coisa. Aí ele fala assim, eu gosto, não gosto?
Gosto. É bom, não é bom? É. Pra que eu vou em outra coisa? Geralmente a gente vai lá assim, quando é de madrugada, porque a gente ficou até tarde em algum lugar, o único lugar tá aberto. Aí ele fala assim, de madrugada, eu com fome, eu vou arriscar pedir alguma coisa que eu não vou gostar? Então, assim, mas é um comportamento. É um comportamento normal entendeu? Do ser humano. Então, assim, eu não podia. Eu conseguindo quebrar isso, trazendo sabores que eles já estavam familiarizados, foi muito fácil. Nossa, maravilhoso de introduzir o conceito. Olha só, gente, até aqui escutando a Rafa. Conhecimento do que você faz, tá? Vamos pontuar aqui para business. Conhecimento do produto e do negócio que você está fazendo. A partir disso, entender o seu público, né, que é o que ela fez e continua fazendo, e criar novos produtos e serviços. 3 insights valiosos aqui com a Rafa, gente. Maravilhoso. Lembrando que, assim, isso sempre foi instinto. Eu não sabia o que estava fazendo. Pois é. Eu não sabia, assim, nada do que eu fiz foi assim, planejado de vou igual fazer a gente tá isso. Falando aqui, né, do planejamento nada foi assim, olha, você faça assim para que você tenha um resultado assim. Não, eu fui fazendo porque assim, eu tinha aquele feeling de que isso aqui eu vou fazer para hoje, quando eu analiso, quando eu faço essa análise, eu tenho essa análise, mas na época você acha, não, era ação-reação. Era ação-reação. Por que os americanos não estão entrando aqui? Não, por causa do que eles não conhecem. Então vamos dar um sabor para ele de coisa que ele conhece. Era mais ou menos assim. Eu fico vendo assim, é porque você sempre foi uma pessoa de ação, né? Você tá vendendo aqui, tá ok, tá funcionando, beleza. Não tá dando certo, eu quero melhorar isso, o que eu vou fazer? Sempre eu falo aquele estigma de eu quero mais, o que eu posso melhorar, o que eu vou fazer a mais, e aí vai indo, né? Por exemplo, a questão do nome. Até hoje, a gente estava até conversando aqui antes de começar. Até hoje, tem gente que não sabe que a gente é um restaurante brasileiro. Porque é Mrs. Potato. Aí eles falam assim, por que você não botou Senhora Batata? Por que você não botou batata não sei o quê? Mundo da batata, o que for, não sei o que batata. Eu falei assim, porque eu não tô no Brasil, eu tô nos Estados Unidos, eu vou botar batata. Exato. Porque americano não sabe o que é batata. Se ainda fosse em espanhol, Papa, alguma coisa, Mr. Papa e tal, talvez eles até vão saber o que é. Mas eu queria um nome que já identificasse, né, sobre o que era o business, e eu falei assim, gente, e aí nessa parte de já conhecer um pouco da cultura americana, eu já sabia um pouco de onde é que eles têm um pouco de resistência. Eles têm resistência, e não tem nada a ver com xenofobia. Não tem nada a ver com, eu não gosto de imigrante, não sei o que. Não é isso. Legal. Não é isso. É deles mesmo. Eles têm tipo assim, eles acham que eles vão chegar num lugar que tá lá com um nome em português e que não vai ter ninguém que fale inglês ali para poder atendê-lo. E que realmente muitas vezes acontece. É verdade. Você né? falou tudo. Então, eu quis que fosse... É um lugar brasileiro, é um lugar administrado por brasileiros, onde só trabalham brasileiros. Uau. Porém, todo mundo lá fala inglês. É um requisito. Todos os meus garçons falam inglês, e não é o inglês Minjane e o Tarzan. É falar inglês, porque os americanos, eles chegam lá, eles querem conversar. Exatamente. Então, é um pré-requisito que eu tenho. E você já fidelizou o público americano, né? Então, hoje, assim, eu acredito, como você falou, muitas pessoas nem sabem, né? E hoje eu creio que, depois que você tirou essa parte do como que fala? Não, você introduziu o la carte e tirou o buffet. O buffet, isso. Então, eu acredito que nessa transição, tirando o buffet e focando no la carte, você ainda fidelizou mais ainda o público americano, né? Agora, voltando toda essa jornada, esse processo, você começou ali. Quantos funcionários tinha? Como que foi essa parte de recrutar pessoas, treinar pessoas? Fala um pouquinho dessa parte de gestão aí. Nós éramos 3 funcionários. Foi, eu sempre brinco que eu falava assim, eu peguei a fazenda de porteira fechada com os boi que tinha dentro. Mas só tinha um boi. Só tinha uma funcionária do Netos Café, que era a Dani. Então, a Dani ficou. Aí a Dani trabalhava lá no almoço com a gente. Foi ela que me ensinou a mexer no sistema. Foi ela que me ensinou tudo ali, porque eu não sabia nada. Então, a Dani, eu e meu marido. E a Dani ia embora 4 horas da tarde. Então, depois de 4 horas da tarde, era eu e o meu marido. E aí, eu lembro que para os brasileiros, a gente ficava aberto até 3 horas da manhã.
A gente ficava até 3 horas da manhã porque a gente vendia sanduíche. A gente concorria, nosso único concorrente na época era o Junior Colombian Burger. Então a gente vendia x-tudo. Depois de 10 horas da noite, de 10 às 3 da manhã, a gente só vendia x-tudo, só lanche, não tinha mais comida. Era só lanche. E era assim, eu ficava na parte da frente e tinha uma... O meu marido instalou uma campainha. Uhum. Então, assim, eu atendia e tal, e a gente botou uma câmera e meu marido ficava lá na chapa. Aí, quando entrava alguém, por exemplo, se entrasse um homem, depois de 11 horas eu lá sozinha, eu ia lá e tocava a campainha. Aí meu marido vinha, tipo, pra mostrar, tipo, ela não tá aqui sozinha, porque ali onde a gente tá localizado, cara, no finalzinho, desculpa, é no finalzinho do mall, é um lugar meio ermo, é bem escondidinho, né? E depois, ali tem o Publix, mas o Publix fecha. Depois que o Publix fecha, não tem uma viva ali. Então era só a gente ali, então era perigoso. Então ficava só eu e ele. E depois de 4 horas da tarde, depois que a Dani ia embora, de 4 até as 10 a gente ainda tinha movimento. E era literalmente assim, eu atendia as pessoas, pegava o pedido, não sei o que, falava assim, tá, ok, já volto aqui, tá, daqui a pouco eu vou. E eu corria pra lá, pra montar, pra ajudar meu marido na cozinha, porque a gente tinha que soltar os pratos e tal, e a gente olhava na câmera. E aí, era quase que era uma leitura de como é que se diz? De comunicação corporal. Porque assim, eu vi o cliente, eu olhava assim pela câmera, eu vi o cliente meio que assim, tipo, ele tá precisando de alguma coisa. Aí eu corria lá, é porque eu queria, você tem um pouquinho de gelo? Aí, sabe, aquela coisa assim, você sente, né? Era meio que a linguagem corporal. E a gente ficava nessa, eu e ele igual 2 doidos. Aí veio o nosso primeiro funcionário, foi no iniciozinho acho que foi uns 2 ou 3 meses depois que a gente estava lá. Eu ia cedo, eu fazia o buffet sozinha. E aí, aí a coisa começou a vir, né, o movimento. Aí realmente eu precisei de alguém, e aí eu já podia pagar alguém. Aí veio o meu primeiro funcionário, que foi o César. Depois a gente arrumou um outro, veio um segundo funcionário, que se eu não me engano era o Alexandre, que aí ele trabalhava, ele já ficava na chapa de madrugada, aí era eu, meu marido e ele. Enfim... A gente foi crescendo de pouquinho em pouquinho. E, assim, da minha maior dificuldade que eu tive ali foi justamente essa. Quando a gente começou a ter funcionários, que acho que uma das coisas mais difíceis para mim foi passar para o outro lado do balcão. Eu falo assim, de você deixar de ser funcionária e você passar a ser... a líder, você passar a ser a empreendedora. Principalmente porque a gente cria muita crença. Exatamente. Quando eu era empregada, haviam muitas coisas que eu vivenciei com os meus patrões, principalmente ali na Perfumeland, né? No Brio também, que eu falava assim, o dia que eu empreender, eu nunca vou fazer isso. E eu falava isso com muita convicção. Que eu não vou ser assim, que eu não vou fazer isso, que eu não... E aí, quando você se vê na posição de empresária, e aí você entende o porquê daquela decisão, e você se vê naquele momento que você tem que tomar aquela decisão, que você tem que fazer daquela forma, é doído, é muito doído, porque vai contra tudo que você acreditava, vai contra tudo que você sempre fala, sabe? Eu sei. É que nem mãe. É que nem aliás, é que nem mãe, não. A gente só... Quem é mãe vai saber. Quando a gente não é mãe, o meu filho nunca vai fazer um escândalo no mercado dizendo que eu quero me dar. Porque o meu filho nunca que ele vai fazer, que ele vai jogar a comida no chão, no restaurante. Porque o meu... Né? Quando você não você só julga, é facinho. Nossa, olha lá. Exatamente. Não, aí você é mãe. Aí quando você vê, você tá se vendo no mercado e o moleque se jogando no chão, se revirando. Porque eu quero, porque não sei o que. Então você paga a sua língua? É isso. Então, assim, inúmeras coisas, situações que eu falei, eu não vou fazer, não quero e tal, e eu me vi. Então, aquilo ali pra mim foi muito, é dolorido, é dor mesmo, sabe? De você fazer coisa de não me deixar dormir, de eu tomar determinadas decisões e depois de eu ficar, assim, depressiva. Meu Deus. Haja terapia. Eu fui fazer terapia. Depois de muitos anos, assim, eu fui atrás de terapia. Porque você acredita que tá brotando uma maldade em mim, mas é porque
o negócio exige que você seja firme em certas decisões. Exatamente. Né? Porque assim, eu sou muito humana, eu quero muito ter os meus funcionários como uma família, eu gosto de tratá-los, sabe, como uma família, eu gosto de ter empatia, eu gosto de entender. E eu acho sim que deve ser assim. Porém, existem decisões inerentes, que são do negócio onde você tem que ser empresário, onde você tem que estar olhando o número. Onde você, sabe... Tem que impor, né? Exatamente, sabe? Então, assim, é aquela coisa, tá na baixa temporada, eu preciso cortar a hora. Aí você vem pra mim, você vai chorar, você vai não sei o quê, porque você tem as suas contas pra pagar. Só que, veja bem, e aí eu fico pra morrer, como é que eu vou cortar tuas horas, cara? Pô, você é mãe, você tem que pagar suas contas e tal. Só que também, se eu deixar você trabalhar as horas... eu não vou ter pra te pagar. De que adianta? Aí vai chegar no final, eu vou falar o quê? Então, olha, eu deixei você trabalhar esse monte de hora, mas agora eu não posso pagar você. Então, assim, sabe, você tem horas que realmente você precisa tomar determinadas decisões. E isso realmente, assim, então, essa mudança de mentalidade, ela foi muito difícil pra mim. Então, aí eu fui estudar. Aí eu fui estudar sobre liderança. E eu não parei até hoje. Eu sempre vou a tudo quanto é simpósio, palestra, o que for sobre liderança. Eu fiz vários cursos, eu li vários livros. Ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu falo que a gente se desenvolver como pessoa, a gente se desenvolve como bom empreendedor, como bom empresário. Porque a gente começa a se conhecer também e entender várias coisas que é indispensável e necessário. Né? E eu era, óbvio que também, assim, por exemplo, emocionalmente falando, eu não tinha estrutura nenhuma. Como eu falei pra você lá no quiosque, que eu falei que eu não ficaria em Orlando porque eu não sabia lidar com a derrota, com o fracasso, porque eu não tinha maturidade. Sim. Nossa, eu e meu marido, a gente brigava naquela cozinha. Acho que todos os meus funcionários antigos viram a gente brigar, gritar. E eu gritava com o marido, e assim, eu gritava com o funcionário, porque eu não sabia lidar com a frustração. Então, quando algo não saía do jeito que eu queria e tal, então, e aí eu explodia, né? Hoje... Quando você começou a ter relacionamento, que aí é onde a gente se transforma por dentro de fato, né? Você fala, exatamente. Não, acho que eu tinha algo... Eu achava que conhecia Deus, mas agora... Exatamente. E aí você pede por mudança, e aí você começa a entender que mudança não é uma coisa que vai acontecer assim. Não é, agora eu tô transformando. Não, a mudança, ela começa por uma decisão. É uma coisa muito intencional. Eu decidi mudar, e aí você é bem intencional mesmo. O que eu tenho que fazer? Quais são as ações que condizem com essa mudança que eu quero? É isso, isso e isso. E você se força, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer assim, eu tenho que fazer assado. E aí, aos poucos, no início é dolorido. Exato. No início é dolorido. Eu falo muito que é o pessoal marombeiro, que defende a academia, que fala isso. Quando a gente que é sedentário, começa a reclamar, que ir pra academia é muito ruim, que dói, que não sei o quê. A gente sempre não escuta assim, não, é só o começo. Depois você acostuma e você vai sentir até falta. Isso nunca aconteceu. Eu nunca senti falta. Eu não cheguei nessa fase ainda, mas é o que eu acho que realmente aquela coisa da decisão, eu nunca tomei. Mas é verdade, quando você toma determinadas decisões, você vai intencional e você fala assim, eu vou fazer assim, assim, assim. E no início é difícil, mas vem a disciplina de você. Aí a disciplina torna um hábito, e depois que torna um hábito, aí é que vem a mudança. Aí vem a mudança, exato. Ô Rafa, hoje o Miss Piloteiro tá com quantos anos de porta aberta? 11. 11 anos. 11 anos, fez 11 anos em abril. 11 anos. E aí nisso você formou suas filhas, você tem 2 filhas? Eu tenho 2 filhas, eu tenho a Bruna, que tem 26, e eu tenho a Juju, que tem 10. Juju tem 10. Não, 11, desculpa, olha, eu falando besteira. Desculpa, Juju, tem 11, ela fez 11. Ela tem a idade do restaurante. Então tá certo. Ela acompanhou todo esse seu processo. E falando em mudança também, a gente vê que hoje, graças a Deus, você tem um resultado sólido, você... tá à frente do Miss Piloteiro, a gente sabe que você sempre tá ali, né? Eu falo que as pessoas, porque tem as pessoas que às vezes elas se escondem, mas eu sinto que você é acessível. E vocês têm expectativas novas para Miss Piloteiro? O que vocês pensam a longo prazo aí para o Miss Piloteiro? O que a gente pode esperar da marca Miss Piloteiro, do business Miss Piloteiro? O que vocês pretendem
pro futuro aí do Miss Poteiro? Eu sempre tive, como eu falei pra você lá no início, eu sempre fui muito ambiciosa. Então, assim, é lógico que quando a gente começa a empreender, a gente já pensa logo em dar frutos, né? Então, assim, eu sempre pensei em expandir. Mas a minha falta de preparação para isso também me levou a não ir para frente com isso, porque sempre quem me impediu fui eu. Sim. Sempre, porque eu achava assim, ai não, alguém vai estragar tudo aquilo que eu levei tanto tempo para construir e isso e aquilo. Então, assim como é um processo, essa coisa de deixar de ser funcionária para ser empreendedora, ela levou um tempo e teve muito estudo, chegou uma hora que eu entendi que só não tinha acontecido por minha causa. Porque eu não deixava acontecer, porque eu era centralizadora, porque eu não delegava, porque tudo era eu. Então, assim, eu sou extremamente centralizadora, eu acho que tudo que eu faço, eu vou fazer melhor. Só que esse negócio de tudo que você faz, aí você começa a fazer isso, adivinha o quê? Você não faz nada direito. Exatamente. Você não faz nada direito. Então, assim, eu comecei a tentar entender aonde eu sou essencial. No que aqui no business só eu posso fazer. E aí eu entendi, aí eu falei, aqui, isso aqui só eu posso fazer. Isso aqui eu faço muito bem. Mas eu consigo alguém para fazer tão bem quanto? Então tá bom. Vai fazer bem feito? Tá bom. Que não precisa fazer melhor, não precisa fazer tão bem quanto. Deixa eu ficar com essa maluquice na minha cabeça de achar que eu faço melhor. Tá tudo bem. Desde que eu saiba lidar com isso. Exatamente. Que tá tudo bem, pelo menos vai ser feito. E aí eu comecei a delegar um pouco mais. Então, assim, para você expandir, você precisa organizar a casa. Exato. Então eu já venho deixar tudo rodando certinho, né? Então eu já venho de alguns anos fazendo isso. Tanto que acho que, sei lá, os 7, 8 primeiros anos, eu fui escrava do meu negócio. Eu não me permitia passar um final de semana em Daytona. Eu não ia, porque literalmente o negócio não girava se a gente não estivesse ali. E aí eu falei, gente, não dá. O negócio não cresce, ele não expande e eu sou escrava do meu próprio negócio. Então isso não é uma empresa saudável. E aí eu comecei nesse processo, eu fui estudar. Maravilha. E eu fui fazer cursos de como é que a gente delega, como é que a gente solta um pouco e tal. E aí, ao longo dos anos, eu fui conseguindo. Tanto que depois disso, eu consegui fazer viagens. Eu já fiz viagens de eu ficar 20 dias fora. Eu ainda tô assim, na meta dos 30. Ainda vou chegar lá, mas eu já consegui ficar 20 dias fora. Maravilhoso. E a coisa rodando, sabe? Então, hoje eu vejo que é possível. Exatamente. Então, a gente fez essa organizada da casa. Hoje eu acho que a gente tá bem maduro em relação a isso. E agora eu acho que é mais uma questão de oportunidade. Até porque eu tenho um perfil muito específico que eu procuro. Não é simplesmente, eu tenho dinheiro para investir, vamos lá investir. Não. Eu preciso de alguém que tenha paixão pelo business como eu tenho. Né, que... Tem os pré-requisitos que você valoriza, né? Exatamente. Então, assim, agora é só a questão, né, dessa pessoa aparecer no nosso caminho. Quando for o tempo de Deus, vai aparecer. Exatamente. Hoje eu já tô, tá vendo? Hoje eu já não me questiono mais. Hoje eu já não fico assim, senhor, mas por quê? Por que você não me deixou crescer? Por que eu tô tão... Não, eu falo assim, tá bom, vai acontecer. Exato. Vai acontecer, porque é um desejo que tá no meu coração. Você liberou agora, né? Tipo assim, agora tá tudo bem. Então eu já sei, assim, se eu tenho esse desejo é porque, sabe, Deus já deu essa promessa pra mim, mas eu não vou ficar afoita, não. A hora que for a hora dele, a pessoa vai aparecer assim na minha frente e a coisa vai acontecer. Parabéns, Rafa. Mas apressa aí, né? Olha, maravilhoso. Eu falo que aqui a gente aprende que todos os processos, eles são forjados para a gente melhorar, né? Mas feliz de nós que conseguimos aprender com o erro, né? E aí a gente vai se permitindo, vai evoluindo, vai crescendo, vai buscando novos caminhos. E quando a gente entende também, dentro de tudo isso, que Deus passou com a gente ali, em toda essa jornada, e que se não fosse Ele, nossa, você contando um pouquinho da sua história, a gente vê e fala assim, nossa, olha como que Deus foi cuidadoso aqui, forjando você para tudo isso, né?
E outra mudança, assim, que eu acho que foi muito significativa para você foi a questão do peso. Que eu lembro que você entrou numa jornada que a gente estava até comentando lá na Expo no dia do coquetel, do tanto que você, do peso que você estava pro peso que você chegou. Foi uma decisão também dessa mudança do negócio, de mentalidade, de busca por melhorar? Como que foi tudo isso para você, assim? Foi algo mental? Compartilha um pouquinho com a gente sobre isso. Quando eu comecei, eu nunca fui obesa. Eu sempre fui magra, né? Assim, mas quando eu digo magra, não era que eu tinha o peso ideal, era magra, de eu chorar, de eu, na verdade, fazer de tudo para ganhar peso. Porque era uma vareta. E olha só, gente, eu só toquei nesse assunto agora porque eu achei interessante que a Rafa, ela expôs isso no Instagram pessoal dela, Foi. com a forma de incentivar e mostrar o que você vivenciou, né, e a sua transformação. E aí, quando eu comecei a empreender, como eu te falei, eu tomei muitas decisões das quais eu talvez hoje não, né, naquela coisa da sobrevivência. E uma delas foi, eu me deixei em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Porque eu não podia falhar. Tinha que dar certo. E aí, na minha cabeça louca, né, eu achava que se eu passar 1 hora na academia todo dia e o meu negócio não der certo, foi porque eu estava aquela 1 hora na academia. Se não der certo e eu perder 2 horas do meu dia fazendo prep meal, fazendo a minha alimentação mais saudável, não sei o que, eu não posso, eu não tenho esse luxo. Eu não tenho esse luxo de ter 1 hora, de ter 2 horas. E eu não tinha. Então, eu acordava no business, eu dormia no business. Eu realmente, assim, eu sacrifiquei tudo que eu podia. E não falo com muito orgulho. Eu sei. Até porque eu sacrifiquei coisas que são insacrificáveis. Eu sacrifiquei as minhas filhas. As minhas filhas não me viram. A minha filha mais velha, ela foi a mãe da Júlia por muitos anos, sabe? Então, assim, mas eu também entendo, e hoje ela entende. Hoje a Bruna, com 26 anos, ela entende que para ela foi muito difícil. Ela não entendia por que eu não estava lá vendo ela jogar lacrosse na escola. Ela não entendia por que eu não estava lá para ver ela no recital, na peça da escola, sei lá o que. Porque eu estava sempre trabalhando. Hoje ela entende. Hoje, com a maturidade dela, ela entende que eu tive que fazer isso para poder proporcionar para ela o que ela tem hoje e o que a Júlia tem hoje. Mas foi muito difícil. E eu fiz isso comigo também. Então, eu fiz em todos os âmbitos da minha vida. O meu casamento era inexistente. Meu casamento só tinha porque a gente trabalhava junto. Então, e tudo foi assim. E aí, eu adoeci. Eu cheguei a 213 pounds, que foi quase 104 quilos. Eu bati 104. E aí eu fui parar no hospital com dores abdominais, estava trabalhando, eu tive uma crise, não sabia, achei que era um mal-estar e continuei ali trabalhando, porque tinha que trabalhar e eu sou forte, até que eu desmaiei de dor. Uma crise, Rafa. Era uma pancreatite. Eu tive uma crise e eu fiquei ali, não foi uma crise muito forte, mas já tinha sido uma crise no final de semana do 4 de julho. Eu sei porque foi o meu aniversário, que é dia 3 de julho. E eu fiquei lá trabalhando, porque era o final de semana de 4 de julho, que é super movimentado, e eu tinha que estar lá trabalhando. E eu morrendo de dor, eu achando que era um mal-estar, e eu enlouquecida de dor, mas não parei. Aí quando foi no dia e da mesma forma que essa dor, esse mal-estar veio, passou. Eu vou no médico, nada? Passou. Quando foi no dia 16 de julho, eu tive uma outra crise. Essa crise foi bem mais forte, obviamente, porque a pancreatite, ela desenvolveu, né? E aí eu desmaiei de dor. Aí meu marido me carregou pro pronto-socorro, chegou lá quando eu acordei, já não tinha mais dor, aí achei que eles iam fazer algum exame, dizer que eu tava com alguma coisinha e tal, e que não ia dar nada. Quando eles voltaram, falaram, olha, a gente vai te internar. Aí eu, oi? E aí ele falou assim, você tá com uma pancreatite. Quando ele falou pancreatite, eu fiquei apavorada, porque eu sou filha de médico, meu pai é médico. Então, eu tenho uma noção, exatamente. Então, assim, com pâncreas não se brinca. O pâncreas é uma coisa muito séria. Uma pancreatite,
eles dizem que não tem uma pancreatite mediana. Ou é uma pancreatite leve ou é uma pancreatite grave. Uma pancreatite grave, ela vem a óbito. E aí eu tomei um susto muito grande. Aí eu fui lá para cima, chegou lá, eles não descobriam por que eu tinha essa pancreatite, porque uma das maiores, não é consequências, que leva a pancreatite é vesícula, geralmente pedra na vesícula. E eles fizeram uma ultrassonografia. Nessa ultrassonografia, a minha vesícula, na ultrassonografia, ela parecia muito limpinha, não tinha pedra na vesícula nenhuma. Então, eles descartaram a possibilidade da pancreatite ter sido causada por alguma disfunção na vesícula, porque não tinha pedra. Meu Deus. E eles não descobriam o que era. E nessa de não descobrir como é que é, a cabeça da pessoa, o Google também não ajuda, né? Aí a gente vai pro Google e o Google já diz pra gente que a gente tá morrendo. Então, nessa deles não descobrirem o que era, a minha cabeça, daqui a pouco eles vão vir aqui, eles vão dizer que eu tô com tumor, eu vou morrer e tal. E eu tava naquela cama de hospital, e na cama de hospital começou aquela coisa assim, eu falei assim, gente, eu vou morrer. E aí, o meu marido, ele não tem, com as lembranças que ele tem, eu trabalhando, a gente nunca teve uma lua de mel. Minhas filhas, minha mãe tá trabalhando, minha mãe tá trabalhando, minha mãe tá trabalhando. Aí, fizeram um exame mais específico para ver a funcionalidade da vesícula, para ver a função da vesícula. Quando foram fazer esse exame, aí veio. A minha função era inexistente, zero. O médico falou para mim que se a minha vesícula estivesse funcionando mal, até uns 33% por ali, um terço, ainda conseguia salvar a vesícula. Mas a minha vesícula, eles usaram a palavra colapso. Eles falaram assim, a sua vesícula colapsou. Vulgo, a sua vesícula morreu. Meu Deus. Ela parou de funcionar. Ela parou, aquele órgão, ela parou, ela não tem mais função. E aí ela sobrecarregou o pâncreas e deu a pancreatite. E, para que a solução, a gente tinha que fazer uma cirurgia para retirada da vesícula. E eu tinha um trauma muito grande de cirurgia por causa do meu parto, que tinha sido uma cesárea de emergência. Eu nunca mais queria passar por uma cirurgia na minha vida. Então eu achava que eu ia morrer. E eu fiz vídeo no celular, falando pro meu pai, pra minha mãe, deixando mesmo assim, sabe? Deixando depoimento, porque eu falei, eu vou morrer. E foi. E aí eu falei, se eu voltar dessa cirurgia, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar, a primeira coisa, eu vou viajar com os meus filhos, eu vou fazer e tal, e eu vou emagrecer. E aí eu voltei. Eu já saí do hospital comprando passagem para viajar. A primeira coisa que eu fiz, eu comprei um cruzeiro da Disney. Falei, eu vou criar memórias com a minha pequenininha. Fui eu, meu marido e ela. Falei, eu vou pro cruzeiro da Disney. Aí com meu marido, eu inventei uma viagem. Falei assim, vamos viajar, fui pra Maldivas. Meu Deus, recompensar tudo também. Eu nunca tinha ido nem na praia ali de Miami. Aí eu falei assim, eu vou pra Maldivas. Disney, mas nem na Disney não tinha ido. Falei, eu vou pra Maldivas com meu marido. Taquei ele, falei, fomos pra Maldivas. Inclusive fui com a Joyce e tudo. Aí fomos. E eu falei, eu vou emagrecer. Aí eu saí de lá, eu marquei o endocrinologista, eu pedi pro gastro do hospital me indicar um endócrino, ele indicou, e eu fui pro endócrino e falei, olha, eu não posso, olha só. E o médico já tinha me falado que esse problema da minha vesícula, por que a vesícula colapsou? Excesso de colesterol, anos de colesterol alto. Por quê? Porque eu estava obesa. E coxinha, bolinha de queijo, só fritura o dia inteiro, não comia bem. Eu fui para endócrino, chegou na endócrino, a endócrino fez os exames, e a endócrino chegou e falou para mim, olha, ela me diagnosticou com pré-diabetes, resistência insulínica, síndrome metabólica, e eu já era diagnosticada com síndrome de Hashimoto, que é um problema da tireoide. Aí ela falou assim, olha, isso aqui é um coquetel, tá, de coisas que tudo que tem aqui dificulta o emagrecimento. E realmente, eu já tinha tentado emagrecer várias vezes e fazendo certinho, que eu sou disciplinada e não conseguia. Aí ela falou assim, então, você é uma forte candidata para fazer uma sleeve, para fazer uma bariátrica. Se você quiser, eu te dou encaminhamento, não sei o que, não sei o que. Cara, eu comecei a chorar no consultório da mulher, por quê? Eu não sou contra a cirurgia bariátrica, pessoas que fazem, eu acho que você tem que fazer o que for preciso e necessário para você ficar saudável, para você ser feliz. Só que
você tem que fazer uma análise se aquilo ali condiz com o teu estilo de vida. Eu sou chefe de cozinha. A minha vida é em torno de comida, é em torno de provar. Eu não preciso viver para comer, mas eu como para viver, né? Então, assim, ou é o contrário. Enfim, eu falei, gente, eu vou às vezes, por exemplo, eu vou muito a feiras gastronômicas, onde eu tenho que provar muita coisa. Falei, gente, não vai. Aí você iria se limitar. Eu vou ser infeliz. Aí eu comecei a chorar pra mulher, pra médica e tal. E falei, não tem outro jeito e tal. Aí ela me falou, isso foi em 2022. E aí ela chegou pra mim, ela falou, olha, tem uma medicação no mercado. E eu pensei que ela fosse me falar do Ozempic. Eu nunca tinha tomado. Mas eu já tinha ouvido falar. E as pessoas falavam que passava mal e aquela coisa toda. Aí ela começou a falar, tem uma medicação que é nova no mercado, que tá dando muito resultado. Eu falei assim, o Ozempic? Aí ela falou assim, não, é da família do Ozempic, mas é uma outra medicação, se chama Mounjaro. E ela me explicou quais eram as diferenças. Ela falou, olha, e a diferença dele, ele é mais potente que o Ozempic. Ele tem de 23% a 25% de emagrecimento. Ele não tem o enjoo que o Ozempic tem. Blá, blá, blá. Vamos tentar? Eu falei assim, vamos tentar. Só que a contraindicação do Mounjaro é a pancreatite. Eu tinha acabado de sair de uma pancreatite. Meu Deus do céu. E aí, enfim, ela me encheu de esperança. E depois ela veio e fala isso pra mim. Aí eu quase que eu falo assim, tá, por que você falou pra mim que tem uma solução, mas que eu não posso usar essa solução? Não entendi. Mas aí ela chegou pra mim e ela falou assim, mas olha, eu como médica, eu preciso avaliar os riscos e os benefícios. E eu, vendo o teu histórico, eu acredito muito que essa sua pancreatite, ela foi muito pontual. Ela não foi uma pancreatite crônica. Ela foi realmente uma pancreatite que ela foi causada por conta da sua vesícula. E eu acredito que os riscos de você continuar obesa, eles são infinitamente maiores do que você iniciar a medicação e você ter outra pancreatite. Vamos fazer o seguinte, isso era agosto, eu tinha acabado de sair do hospital, finalzinho de julho. Meu Deus. Aí ela falou assim, eu vou te acompanhar nos próximos 6 meses. E a gente vai fazer exames regulares, vendo as enzimas do pâncreas e tal. Se eu ver que não teve nenhuma alteração, daqui a 6 meses a gente inicia o tratamento. E eu fiquei aqueles 6 meses comendo todas as informações que eu podia, e não haviam muitas, isso foi 2022. O remédio foi lançado em maio de 2022. Isso foi em agosto. Tinha alguns meses. Mas eu comecei a consumir tudo que eu podia, e os estudos não paravam de sair, porque eu tava... E eu Tinha comecei acabado de ser lançado. Quando foi em dezembro, ela chegou e falou assim, pô, vou te liberar. E a gente começou o tratamento. E eu perdi 43 quilos em 8 meses. Uau. E aí a coisa do Instagram que você falou é que foi uma decisão também que eu tomei, que eu falei assim, gente, todo mundo esconde que toma remédio. Criou-se um tabu sobre tomar remédio, que você não pode, que tomar remédio para emagrecer não pode. Você tem dor de cabeça, você toma remédio. Você tem uma dor de estômago, você toma remédio. Quando é que a sociedade vai entender que obesidade é uma doença? Eu não tô falando de perder 2 quilos para você entrar naquele vestido para ir linda e bela num casamento. Eu tô falando de obesidade, eu tô falando de uma doença que causa hipertensão, de uma doença que causa diabetes, de uma doença que vai te levar ao óbito, eventualmente. Então, se a medicina, ela evoluiu e hoje ela tem mecanismos, medicamentos, tratamentos para tratar esta doença, por que não utilizar? E aí eu falei, eu já tinha um número considerável de seguidores, eu já era bem conhecida por conta do meu business em Orlando. Eu falei, e até a gente estava brincando, eu não tenho vergonha, eu sempre fui Aparecida, eu sempre fui. Eu falei assim, eu não tenho vergonha, eu vou botar a minha pança na internet. E eu vou mostrar para todo mundo, eu não vou esconder que eu tô fazendo isso com uma medicação. E assim eu fiz. E assim, eu nunca imaginei que fosse ter a repercussão que teve. As pessoas me param na rua o tempo todo, no restaurante. Aí eu comecei a fazer o tratamento por conta de você. Eu perdi tantos quilos por conta de você. E é inbox, é isso, é aquilo o tempo todo.
Porque as pessoas, elas realmente eu atingi muita gente e muita gente que tinha essa ressalva, que não queria e tal, se deu a oportunidade de se tratar. Sim. E o bom de tudo isso é que você encontrou outro caminho, né? Não precisou partir para a cirurgia e você tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Não, todos os meus exames, eles regularizaram. Disposição, sabe? Saúde mesmo, né? A gente vai, no início, a gente vai até muito por estética e tal. Obviamente que esteticamente eu não posso, né, comparar. Mas, assim, saúde. Eu vejo os meus exames hoje, comparar os meus exames antigos para os meus exames agora. Todos os meus indicadores, vem aquele coisa tudo verdinho, sabe? Assim, eu não tenho, eu saí da pré-diabetes, a minha glicose hoje em dia é normal, a minha A1C é totalmente normal, colesterol normal, tudo, absolutamente tudo normal. Joyce, depois de tudo isso, então você conseguiu resgatar, vamos dizer assim, aquilo que você acredita que você teve que sacrificar, você conseguiu resgatar de novo esse elo maior com as suas filhas, com seu esposo, hoje você tem uma conscientização de tudo isso, né? Mas que foi necessária essa jornada. Então, escutando você, eu creio que vocês aí também de casa, onde quer que vocês estejam ouvindo, a gente tirou muita lição da história compartilhada hoje aqui com a Rafa, né? Do que fazer, do que não fazer, do que deu certo, do que não deu certo, né? Da onde você pode hoje buscar ajuda, seja profissional, seja empresarial, seja pessoal, mas você entender qual o momento que você precisa olhar e falar assim, será que por esse caminho que eu tô indo é o resultado que eu realmente quero para minha vida? Será que vale a pena? Será que não? Hoje em dia a gente tem tanta informação, então acho que dentro de tudo isso vale fazer uma ressalva para você fazer uma análise aí da sua vida, seja do seu negócio, da sua vida pessoal mesmo, com a história que hoje veio aqui nos inspirar e nos ensinar. Rafaela, muito obrigada, Rafa. Ai, Ana, eu que agradeço. Um super bate-papo. Eu queria continuar aqui, porque eu falo que tá tão bom, né? Mas eu sei que você também tem compromisso. Mas assim, agora a gente vai deixar aqui nessa reta final um novo quadro, que junto com o Leandro a gente acha que vai ser legal para você que tá aí nos assistir e também para compartilhar aqui com a Rafa. Porque a gente sempre pede para quem a gente está entrevistando deixar uma mensagem. Mas além da mensagem que ela vai deixar aí para vocês, a gente vai fazer aqui com ela para quem ela pode estar concedendo a coroa da excelência. Por quê? Porque aqui na Hana Business, o nosso slogan é a coroa, né? A coroa é o que nos representa, que eu falo que é a excelência. É a excelência em tudo que a gente faz, né? Então, a Rafa, que já está aqui muitos anos nos Estados Unidos, ela vai falar para quem que ela gostaria de coroar um empresário, um empreendedor, alguém que, para ela, é referência de excelência. Pode ser aqui, pode ser onde você pensar, onde a sua mente vai, que você fala assim, não, essa pessoa lá atrás eu olhava, me inspirava, essa pessoa, para mim, é uma referência em excelência. Hoje a gente está começando esse quadro, então, para quem vai essa primeira coroa hoje aqui, hein? Olha, nossa, é tão difícil porque tem tantas mulheres extremamente inspiradoras, né? Desde daquelas que são mais próximas e que cresceram, né? Que me viram crescer, óbvio, mãe, tia, avó. Sempre eu venho de uma família de mulheres fortes, mas eu vou falar especificamente aqui de Orlando, a Vanessa Oliveira, do Mães de Orlando. É uma querida, é minha amiga, mas ela é inspiradora demais. Ela é inspiradora demais porque ela foi mãe muito jovem, ela casou muito jovem, então ela tinha aquele estigma que as pessoas falam que não vai dar para nada, e ela provou a tudo e a todos errado. Ela é uma super mãe, né? Ela é assim como eu, ela é mãe de duas, né? Foi mãe muito nova, então ela tem uma mais velha e uma mais novinha. Eu vejo que ela é uma super mãe, eu vejo que ela é uma super esposa. Ela é uma dona de casa. Eu falo para ela, como é que tu dá conta disso tudo? Fora que, assim, ela de tudo que ela faz é de muita excelência. É verdade. A Expo Brasil, o que eles fizeram, entendeu? Ela e o João, em relação à Expo Brasil, sabe? Aquela coisa. Eles lutaram muito, porque o povo, ninguém acreditava. Né? E hoje verdade. O Expo Brasil é o que é, né? E é o sucesso que é. Então, assim, nossa, a coroa vai para Vanessa. Então é isso, Vanessa. A gente depois vai fazer um corte, vamos mandar. Gente, para vocês que não conhecem a Vanessa, vocês vão conhecer. E
ela é a idealizadora com o João da Expo Brasil aqui em Orlando, que é um sucesso. E a gente esteve presente esse ano lá e foi maravilhoso, né? Então, essa coroa vai para você, Vani. E agora, a Rafa vai deixar para vocês uma mensagem muito especial e inspiradora que vai acolher vocês aí onde quer que vocês estejam. Esse é o seu momento, Rafa. Deixa a mensagem aí. Bom, se você tem um sonho no seu coração, acredita no seu sonho, vá em frente, porque antes de você sonhar, Deus sonhou para você e botou isso aí dentro. Então, se Ele sonhou para você, não vai dar errado. Pode ser difícil, ninguém vai dizer que vai ser fácil, mas vai dar certo. Só vá em frente, haja com honestidade, tenha sempre um coração grato, não esqueça de onde você saiu e que vai acontecer. É isso. Rafa, deixa as suas redes sociais para o pessoal se conectar com você também. Bom, as redes sociais do restaurante é Mrs. Potato Orlando no Instagram e no Facebook. E o meu pessoal é rafaela.mrspotato. Lá eu divido um pouco da minha vida, lifestyle, do meu emagrecimento, dos perrengues que a gente passa como empresária, como mãe, enfim. É isso, bem leve. Ai, maravilhoso, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo. Imagina. E por compartilhar e tocar vidas, né? Que eu falo que é isso que a gente faz com toda a nossa trajetória, testemunhos e enfim. Então, esse foi mais um episódio especial do RanaCast. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha, deixa seu like e vamos junto fazer acontecer na nossa comunidade. Você que é empresário já sabe.